Meu pai despertou como um dragão antigo de nível S. Minha mãe despertou como uma Python arco-íris de nível SSS. Eu também mantive a primeira posição da escola sob a influência deles. Mas na cerimônia de despertar de hoje, eu acabei despertando uma loja sem nível. O público imediatamente explodiu em risadas estrondosas ao ver isso. Até a garota popular que me seguiu por 2 anos e meio, Liu Ruin, me mandou embora. Mas, neste momento, meu coração estava transbordando de empolgação. Apenas porque, tendo renascido uma vez, eu sabia que em breve o mundo enfrentaria o apocalipse. Naquela época, 90% da humanidade seria infectada e se tornaria zumbis. Os suprimentos se tornariam, consequentemente, as coisas mais valiosas. Depois, ignorei aquele grupo de ex e voltei sozinho para o dormitório. Ao me sentar, examinei cuidadosamente e descobri que havia um espaço de 100 metros quadrados dentro de mim. Não esperava que o poder espacial que despertei na vida passada também renascesse comigo. Mas eu não me senti extasiado. Esse poder, que só pode ser usado para defesa e tarefas triviais, realmente não desperta meu interesse. Além disso, o apocalipse começará amanhã e não há tempo para coletar suprimentos. Nesse momento, uma voz suave e fofa chegou até mim. Olá, hospedeiro. Eu sou o seu sistema exclusivo, você pode me chamar de gentil. Já que tem um sistema, perguntei onde estava sua loja. Será que eu preciso construir sozinho? A construção da loja é de total responsabilidade do sistema. O que você precisa fazer é escolher um endereço adequado. Assim que terminei de falar, um enorme mapa esférico se desenrolou lentamente diante de mim. Eu examinei o mapa com atenção. Teoricamente, a loja deveria ser construída em um local de grande fluxo de pessoas. Mas, em um cenário apocalíptico, uma alta densidade populacional significa zumbis em massa. Ninguém estaria disposto a arriscar-se em um mar de zumbis apenas para comprar alguns suprimentos. Finalmente, fixei meu olhar em um parque à beira do lago, longe da cidade universitária. Lá é relativamente seguro e o ambiente é agradável. Momentos depois, Gentil me informou que a loja estava concluída e pediu para que o anfitrião fosse ativá-la. Quando cheguei ao parque, percebi que toda a loja estava apoiada em um bambuzal e ocupava uma área grande. Ela tinha 2 andares e sua aparência não era diferente de uma loja de conveniência comum. Depois de olhar, não pude deixar de murmurar para mim mesmo. O que eu imaginava era uma fortaleza de metal intransponível. Nunca pensei que seria uma estrutura de tijolos tão acessível. Esse tipo de construção seria facilmente destruído diante das terríveis bestas mutantes do apocalipse. Então, perguntei a Gentil o que estava acontecendo. Abrir uma loja durante o apocalipse já é algo ilógico. E você ainda construiu uma casa que parece não aguentar nada. Gentil, no entanto, respondeu calmamente. Anfitrião, por favor, mantenha calma. Primeiro, esta loja está sob proteção total do sistema. Pode resistir a qualquer ataque sem sofrer danos. Além disso, dentro da loja, você, como gerente, é uma existência invencível. Ao ouvir essa explicação, eu empurrei a pequena porta de madeira do pátio com um misto de crença e dúvida. Jim. O anfitrião ativou com sucesso a loja do Apocalipse. A missão principal foi iniciada para promover a loja para o nível S. A missão secundária será desbloqueada após o Apocalipse. Ao empurrar suavemente a porta de vidro e entrar na loja, uma variedade de suprimentos se apresentou diante de mim. Olhei ao redor e percebi que a loja estava claramente dividida em seções. Área de lanches, área de bebidas, área de descanso, área de frutas, área de livros, WR. Havia até uma área de alimentos preparados. Peguei um prato de arroz com coxa de frango e percebi que estava morno. Gentil explicou que o tempo parece estar parado para os produtos não abertos na loja, assim como os itens dentro da sua habilidade espacial. Depois que terminei de comer, joguei os utensílios descartáveis na lixeira ao lado. O incrível é que o lixo foi instantaneamente decomposto e desapareceu. Mas o prato de coxinha de frango na prateleira não foi reabastecido automaticamente. Eu perguntei, confuso, os produtos não são fornecidos de forma ilimitada? O reabastecimento do anfitrião precisa ser comprado com pontos na loja do sistema. Os produtos atuais são um benefício do momento em que o sistema foi ativado. Eu assenti e imediatamente abri o painel do sistema para navegar na loja do sistema. Há uma grande variedade de produtos com preços acessíveis. Felizmente, o sistema me deu 500 núcleos de cristal no início. Eu não hesitei em escolher a opção de reabastecimento com um clique. Os núcleos de cristal foram automaticamente descontados e os produtos foram imediatamente reabastecidos. Continuando a explorar a loja, eu também descobri a opção WQ. Pensando bem, havia realmente uma área WQ na loja. Ao chegar ao balcão WQ, percebi que havia vários tipos de QX aqui. DJ, granadas, DY, tudo o que você pode imaginar. A variedade de WQ na loja do sistema é ainda mais rica e os preços são surpreendentemente baixos. Afinal,
No início do apocalipse, os quiches ainda podem ter alguma utilidade. Mas, na metade e no final, teremos que contar com os poderes aprimorados pela mutação humana. Depois de explorar o primeiro andar, subi para o segundo andar. Descobri que a disposição aqui é simples e espaçosa, com banheiro, cozinha e quarto tudo completo. Decidi fechar a loja e tirar um cochilo primeiro. Ao voltar para o primeiro andar, notei através do vidro. Um HAG com metade da cauda faltando estava vagando na porta do pequeno pátio. Reconheci que era o cachorrinho que salvei no caminho. O HG hesitou por um momento e colocou um rato morto aos meus pés. Eu também entendi que ele provavelmente só queria compartilhar o que achava ser uma iguaria. Voltei para a loja e peguei alguns salsichões para ele. Considere-se sortudo por me pegar abrindo a loja, vou te dar alguns de graça. Lembrei-se de se livrar daquele rato. Depois de alimentar o cachorro, bocejei, fechei a porta e subi para descansar. O HG parecia entender minhas palavras, olhou para a loja, pegou o rato e saiu silenciosamente. Na manhã seguinte, acordei da macia cama, espreguicei-me confortavelmente. No apocalipse, já faz tempo que não desfruto de um sono tão tranquilo. Nas noites do apocalipse, qualquer movimento faz com que eu acorde. O instinto de sobrevivência mantém as pessoas sempre alertas. No entanto, o isolamento acústico desta casa é realmente bom. Estando em uma área movimentada da cidade, não ouvi nada do barulho exterior. A voz do gentil soou na hora certa: anfitrião, você acordou. A primeira missão secundária do apocalipse foi ativada. A recompensa pela primeira transação foi um robô doméstico. Ao abrir as cortinas, o mundo do lado de fora do parque já estava em caos. Carros estavam espalhados pela rua, e as luzes vermelhas e azuis das viaturas piscavam. As pessoas corriam sem direção, cobertas de sangue. Assim que alguém é perseguido por um grupo de zumbis, em um instante, restam apenas ossos. Um helicóptero brilhante foi derrubado em um piscar de olhos por uma sombra negra. Obviamente, foi atacado por uma besta mutante. Para mim, que já passei pelo apocalipse, essa cena não é estranha. Levantei-me calmamente, tomei um banho quente e desci para abrir a porta para os visitantes. Quando abri a porta, os zumbis do lado de fora simplesmente não me notaram. Uma onda de empolgação surgiu em meu coração. Parece que as habilidades do sistema não devem ser subestimadas. Com o apocalipse apenas começando, as pessoas ainda tinham suprimentos, então ninguém se arriscaria a sair. Nos meus momentos de lazer, abri meu celular. As pessoas no grupo da turma já estavam falando umas sobre as outras de forma caótica. Vi que alguém disse que estava começando a se sentir fraco e com febre. Eu entendi que tudo isso eram sinais de despertar de poder. Durante esse período, o corpo humano é mais vulnerável. Dizem que quanto mais forte o poder, mais longa é a fase de fraqueza. Mas o estranho é que meu poder espacial não é tão forte. No entanto, durante o despertar, tive febre alta por um dia inteiro. E, normalmente, as pessoas conseguem se recuperar e voltar assim em algumas horas. Neste momento, dentro de uma cafeteria na entrada da Universidade de Nanjing, Etienne desmaiou no chão devido à febre que teve há pouco. Algumas horas depois, ele lentamente abriu os olhos e sentiu o poder dentro de si. Assim como em sua vida anterior, ele tinha um poder de fogo, que não era dos melhores entre os muitos poderes. Ele se levantou e perguntou ao sistema quantos poderes ele poderia absorver. O sistema respondeu que eram 2. Etienne acenou com a cabeça, e uma expressão severa passou por seus olhos. Já que seu poder não era bom, ele decidiu roubar o dos outros. Ele espiou pela fresta e observou que havia poucos zumbis vagando do lado de fora. Parece que foi a decisão certa não ter despertado na cidade universitária. Ele pegou o machado de combate que já havia preparado e testou sua mão. Ele se preparou para aumentar seu nível de poder agora. O tempo passou silenciosamente até que a luz da aurora apareceu, e minha pequena loja ainda estava deserta. Nesse momento, um leve chamado chamou minha atenção. Eu, confuso, virei a cabeça para olhar através do vidro. Eu vi um monte de algo preto acumulado na entrada do cercado do pequeno pátio. Quando me aproximei, percebi que era o HG de ontem. Ele estava encolhido, ofegando pesadamente. Eu percebi de imediato que este era o período de fraqueza antes da mutação. Ao ver os zumbis vagando à distância, só pude levar o HG para dentro da loja. Eu não desgosto de cães. No apocalipse, eles são mais gratos do que os humanos. No início do apocalipse, as pessoas ainda não sabiam o valor dos núcleos de cristal, quanto mais usá-los para negociar. Eu me lembrei das informações sobre os núcleos de cristal da minha vida anterior. Foi quase um mês após o início do apocalipse que o governo divulgou isso. Isso fez com que a humanidade estivesse sempre em desvantagem na competição pela sobrevivência durante o apocalipse. As bestas mutantes e os zumbis não têm ética ou moral. Eles têm apenas o desejo mais primitivo por núcleos de cristal e carne. Isso as fez agir antes dos humanos e aproveitar a oportunidade. Eu balancei a cabeça, me autozombando. Será que vou esperar a história se repetir? Nesse momento, a voz do gentil soou.
Hospedeiro, eu sugiro que você divulgue as informações sobre os núcleos de cristal com antecedência. Eu fiquei surpreso por um momento e então uma ideia brilhou na minha mente. Por que não aproveitar a rede que ainda não foi interrompida e agir primeiro? Embora isso possa me tornar o alvo de todos. Mas sob a proteção da loja, eu pelo menos estou seguro. Então eu rapidamente editei uma mensagem, enviando para os vários grupos de chat e plataformas sociais da universidade. Como era de se esperar, as informações começaram a chegar como uma onda. Todos começaram a perguntar sobre minha identidade e a fonte das informações. Eu estava com preguiça de responder um por um, então decidi ignorar essas perguntas todas de uma vez. Em seguida, eu olhei novamente as mensagens do grupo da turma. Eles também perceberam que já haviam adquirido poderes. Nesse momento, aquele HG fraco milagrosamente recuperou suas forças. Gentil me disse que isso era um cão preto de 5, pertencente à classe F de bestas mutantes de baixo nível. Eu olhei para as várias propriedades do HG. Entre elas, a velocidade chegava a 200, o que me surpreendeu muito. Bestas mutantes de nível E não deveriam ter atributos tão altos. Como um usuário de poder de nível D, minha velocidade era apenas 30. Enquanto eu pensava, de repente uma ideia passou pela minha mente. Será que é a besta mutante Anjen que causa tanto medo? Anjen é famosa por sua velocidade extraordinária e ataques noturnos astutos. É o pesadelo das grandes forças de Nanjing. Finalmente foi exterminada por um poderoso Atlas enviado pela base de Jiangnan, a um grande custo. Decidi comprar este possível herdeiro da besta mutante com algumas salsichas. HG claramente não consegue resistir à tentação da comida, sua metade de cauda balança alegremente. Do outro lado, Yitin estava suando profusamente, carregando um monte de núcleos de cristal. Com o machado na mão, enfrentou os zumbis EX. Ele se lamentou por sua ganância que o levou a ser cercado pelos zumbis. Ele se lembrou de que o parque era um lugar relativamente aberto e de fácil acesso. A quantidade de zumbis era baixa, tornando-o um refúgio ideal. Assim que ele se levantou para sair, um zumbi que parecia diferente seguiu Yitin silenciosamente por trás, especialmente para detectar o núcleo de cristal que Yitin matou ao escapar dos zumbis. Então ele colocou na boca e sugou toda a energia limpa, justo quando Yitin estava exausto. Finalmente chegou ao parque. Nesse momento, apareceu à frente uma loja de estilo elegante. O importante é que havia luz acesa dentro. Ele pensou, havia lojas no parque da minha vida passada? Mas ele ouvia os sons dos zumbis se aproximando. Yitin não teve tempo para pensar mais e correu em direção àquela construção chamativa. Quando ele entrou, eu me virei abruptamente para olhar. Pensei, já chegou um cliente tão rápido? HG, que estava deitado no chão, também olhava Yitin com cautela. Yitin, ao entrar, rapidamente fechou a porta. Então ele tentou mover a prateleira para bloquear a porta. Mas percebeu que, não importava o quanto se esforçasse, aquela prateleira que parecia leve não se movia nem um pouco. Justo quando ele estava prestes a me dizer que havia zumbis do lado de fora. Ao olhar de volta para a porta, ele ficou completamente atordoado. Ele viu que o grupo de zumbis que estava louco havia se acalmado, e começou a vagar sem rumo novamente. Ao ver a expressão atônita de Yitin, eu disse com uma calma total: nossa loja protege os direitos dos consumidores a uma compra segura. As experiências de Yitin em 2 vidas o fizeram se acalmar rapidamente. Ele não pôde deixar de observar o homem à sua frente com desconfiança. Sua intuição lhe dizia que essa pessoa não era comum. Alguém que se atreve a abrir uma loja e ganhar dinheiro assim no apocalipse. Era a primeira vez que ele via alguém assim. Embora o apocalipse estivesse apenas começando agora. Mas uma pessoa normal não deveria estar pensando em como sobreviver durante uma epidemia de zumbis? Então Yitin pediu ao seu sistema para analisar-me. O sistema, após 2 segundos e meio, informou que a análise falhou. Ao ouvir isso, Yitin franziu a testa e me encarou intensamente, suando frio. E minha atenção estava sempre focada na mochila atrás de Yitin. Eu podia sentir que lá dentro estava cheio de preciosos núcleos de cristal. Então, perguntei calmamente: garoto, você não está pensando em comprar algo? Os produtos aqui têm um excelente custo-benefício. Sem enganos, a qualidade é garantida e absolutamente confiável. Yitin parecia ter voltado à realidade com minhas palavras. Ele hesitou por um momento e então respondeu: deixa eu ver. De repente, seus olhos brilharam e se fixaram na área WQ. Ele pegou uma SQ e ficou maravilhado. Para lidar com zumbis, a menos que você atinja o ponto vital, é difícil resolver completamente. E o QX, especialmente o QX equipado com silenciador, sem dúvida, pode aumentar muito a eficiência e economizar energia preciosa. Yitin parecia entender que hoje ele realmente teve sorte em meio ao infortúnio. Justo quando Yitin estava imerso na alegria de escolher o WQ, Gentil já havia completado silenciosamente a análise de Yitin. Relatório: o hospedeiro descobriu um portador de poder com sistema. Yitin possui poder de fogo, nível F alto.
Ele possui um sistema especial que pode devorar outros portadores de poder. Senti um frio na espinha. Ele também tem um sistema e suas habilidades são tão poderosas. A diferença entre as pessoas é realmente tão grande. Etienne alcançou o nível F alto no primeiro dia do Apocalipse. E eu estou apenas começando. É evidente que ele também é um renascente e sua força não deve ser subestimada. Pensando nisso, perguntei a Gentil se ele também saberia do meu segredo. Gentil respondeu com confiança. Não se preocupe, hospedeiro, você está sob a proteção especial da loja do sistema. Ele não pode analisar sua situação. Além disso, sistemas comuns não são tão inteligentes quanto eu. Eu acenei com a cabeça, mas estava pensando. Um oponente assim pode ser um problema no futuro. Devo resolver isso agora? E ainda posso obter o núcleo de cristal que está na mochila dele, 2 em 1. Gentil parecia ter lido meus pensamentos, mas não me impediu, apenas me alertou. No interior da loja do Apocalipse, não é permitido obter núcleos de cristal por meios ilegítimos. Caso contrário, tomarei medidas. Além disso, manter um bom relacionamento com os humanos é benéfico para nosso desenvolvimento a longo prazo. Em seguida, Etienne foi até o caixa segurando as coisas que queria comprar. Eu dei uma rápida olhada nos itens que ele escolheu. 3 caixas de arroz com carne, uma arma 95 tipo BQ e uma 92Q. 5 caixas de 5,8 mm ED, 2 silenciadores e uma ABS. Parece que minha pequena loja está indo bem, mesmo durante o apocalipse. Eu apontei para a tabela de troca e expliquei a Etienne. Os núcleos de cristal precisam ser recarregados no cartão de pagamento e trocados por moedas de cristal para que o pagamento possa ser feito. Uma vez recarregado, o núcleo de cristal não poderá ser devolvido. Etienne hesitou um pouco, mas ainda assim tirou generosamente o núcleo de cristal da mochila. Embora não houvesse preços claramente marcados na loja, ele parecia não se importar com o custo. Eu rapidamente ajudei a armazenar o núcleo de cristal na máquina de troca. Um cartão de pagamento dourado imediatamente saiu. Eu sinalizei para ele operar na máquina de cartão. A tela mostrava que o cartão de pagamento foi recarregado com 700 núcleos de cristal. O consumo desta vez foi de 505 núcleos de cristal, com um saldo de 195 núcleos de cristal. Etienne não teve objeções ao preço e me perguntou: como o gerente da loja deve te chamar? Eu sorri levemente e disse: pode me chamar de gerente da loja. Após Etienne sair, Gentil fez uma observação. A recarga de 700 núcleos de cristal foi creditada, agora o saldo é de 1.197 núcleos de cristal. Esta transação não apenas aumentou minha riqueza. A reação de Etienne também provou que minha estratégia de preços foi bastante bem sucedida. O que me surpreendeu ainda mais foi que o robô doméstico premiado pelo sistema já foi adicionado automaticamente à minha mochila. Quando eu liberei esse robô, fiquei sem palavras. Era, na verdade, uma garota incrivelmente fofa e adorável. E após Etienne sair da loja, ele encheu o carregador da BQ e colocou um silenciador. Mas, ao olhar para trás, ele viu HG na loja e sua expressão mudou instantaneamente. Como ele, que trabalha para o governo, poderia não saber disso? A besta mutante Anja, cujo nome faz todos os usuários de poderes tremerem de medo. E Etienne se lembrava claramente. Havia uma informação oficial sobre suas características, o HG de cauda cortada. Ele era o único rei das bestas de Jiangnan que alcançou o nível A de alta classe. Naquela época, a base de Jiangnan enviou vários usuários de poder de nível A. Levou mais de um mês para cercá-lo. Depois, a mensagem oficial foi que ele foi morto com sucesso. No entanto, muitas pessoas tinham uma atitude cética em relação a isso. Porque a velocidade do escuro era realmente muito rápida, era difícil acreditar que ele tivesse morrido. Imediatamente, Etienne pediu ao sistema para analisar o HG. Depois de ver os dados do EZ, Etienne não se surpreendeu. Os valores básicos eram assustadoramente altos, sem dúvida era o Anjan. Mas o que era mais inacreditável era que o Anjan era, na verdade, o cachorro do dono da loja. Etienne me lançou um olhar complexo e então se virou para sair. Ele pensou que essa pessoa e a loja eram muito anormais, quase impossíveis de explicar. Mas felizmente, ele só buscava dinheiro e não matava. Esse tipo de forte, mesmo que ele tivesse WG, não poderia ser provocado. Nos próximos dias, além de Etienne que ocasionalmente visitava para comprar ZD e fast food, minha loja não teve mais visitantes. Nos meus momentos de lazer, tentei fazer login nas redes sociais, mas descobri que estavam bloqueadas pelo governo devido a supostas declarações inadequadas. Quando consegui me registrar novamente e fazer login, o primeiro vídeo era um anúncio oficial. O apresentador tentava manter um tom calmo. Residentes, por favor, fiquem em casa aguardando o resgate oficial. Cidadãos que já despertaram seus poderes, por favor, liguem para a linha de emergência. Ao abrir a seção de comentários abaixo, percebi que era uma verdadeira mistura. Se os poderosos têm salvação, nós, os comuns, merecemos morrer? Isso não vai salvar algumas pessoas?
Estou em casa morrendo de fome há 3 dias. Vocês poderiam vir logo? Acabei de fazer 18 anos. Não quero morrer. Irmão com poder, me ajude. Irmãos, estou no nível F. Alguém mais na mesma situação? Estou tão faminto que tudo que vejo parece comida. O pessoal do andar de cima quer aprender com o tio BA. Digo que a elegância é eterna. Solicitações de equipe de usuários de poder, mensagens privadas. Dei um sorriso resignado e continuei navegando, mas a maioria do conteúdo era negativa e pessimista. Nesse momento, Easy se aproximou, sujo e arrastando as patas, e eu imediatamente franzi a testa. Ele estava mastigando algo desconhecido, com as patas cobertas de sangue e lama. O robô doméstico, ao detectar a sujeira, rapidamente pegou um mop e limpou o local. Após lavar e secar, percebi que ele já havia subido para o nível D, um nível avançado. Fiquei surpreso internamente. Easy, você precisa se esforçar, fora da loja, nós contamos com você. Gentil não perdeu a oportunidade de provocar. Já ouvi falar de cães que se aproveitam de pessoas, mas nunca vi pessoas se aproveitando de cães. O anfitrião realmente espera que o cachorro se torne um dragão. Recomendo que o anfitrião aumente o nível de seu poder. Confiar em si mesmo é melhor do que confiar em um cachorro. Eu balancei a cabeça e disse que, na verdade, meu poder de espaço não tinha capacidade de autodefesa. Gentil explicou que, na percepção do sistema, o poder de espaço é um dos poderes de elite. Tem um grande potencial, mas a barreira de entrada também é alta. A compreensão das pessoas sobre o poder espacial ainda está em um estágio inicial. Apenas dominar o armazenamento espacial é apenas a ponta do iceberg. O poder espacial pode desenvolver habilidades únicas, mas é necessário alcançar o nível B ou superior. Eu perguntei a ela, confuso, se o poder espacial não era considerado inútil. Como isso se tornou algo de ponta aqui com você? Gentil começou a explicar. Se você quer saber sobre as habilidades do poder espacial, dê uma olhada na estante. Este livro ensina sobre o poder espacial. O livro lista algumas habilidades. Defesa espacial. Absorver objetos em movimento e liberar a energia de volta, formando uma força de impacto equivalente. Nível C, baixo. Corte espacial. Concentre-se para cortar objetos. Nível B, baixo. Percepção espacial. Perceber e manipular objetos dentro de um certo alcance. Nível A, baixo. Teletransporte espacial. Onde os olhos veem e a mente deseja, chega instantaneamente. Nível S, baixo. Ao testemunhar tudo isso, meu coração estava em choque indescritível. O poder espacial na verdade contém o potencial de ataque e defesa, capaz de vencer com um único golpe. Este poder, enterrado até hoje, é realmente inacreditável. Se alguém conseguir elevar o poder espacial ao nível S, isso certamente se tornará uma existência invencível. Eu me aproximei silenciosamente da seção de livros mais remota da loja. Peguei todos os livros sobre poder espacial. Não me importo muito com os outros tipos de poder, mas o poder espacial é tão poderoso. Quanto menos pessoas souberem, melhor para mim. Minha vantagem não pode ser facilmente mostrada. Neste momento, meu nível de poder espacial é intermediário D. O nível da loja é baixo, nível F. Para subir para o nível B, preciso de 1000 núcleos de cristal para desbloquear a defesa espacial. E, após descontar os custos de reabastecimento, ainda tenho 1100 núcleos de cristal na conta. Devo investir em mim mesmo ou na loja? Então perguntei ao Gentil como seria a atualização da loja. Gentil disse que desbloquearia novos produtos e expandiria a loja conforme o nível aumentasse. Após ponderar por um momento, decidi atualizar a loja. Jim. 1000 núcleos de cristal foram descontados, atualização bem-sucedida. Novos pergaminhos de habilidade foram desbloqueados. Por favor, hospedeiro, dirija-se à loja do sistema para verificar. Entrei imediatamente na loja do sistema e descobri que uma nova categoria de pergaminhos de habilidade havia sido adicionada. Esses pergaminhos podem liberar habilidades de poder de vários atributos. Como é um produto descartável, o preço de custo é apenas 10 núcleos de cristal. O método de uso é direcionar para o alvo com um alcance efetivo de 200 metros. Eu decidi gastar todas as minhas economias. Comprei 10 pergaminhos de ataque e defesa de diferentes atributos. Eles estão expostos na vitrine abaixo do caixa. Esses itens mágicos podem salvar vidas em momentos críticos. O preço, naturalmente, deve ser determinado pela intensidade do poder. Com a chegada da noite, a cidade mergulhou na escuridão e ninguém se atreveu a acender luzes. No entanto, aquela luz desinibida no parque chamou a atenção dos sobreviventes nas proximidades. No início, as pessoas achavam que quem acendesse a luz era tolo e certamente não escaparia da primeira noite. Mas a luz que não se apagou por vários dias claramente não era uma coincidência. Eu fiz isso intencionalmente para chamar a atenção, afinal, o sistema não cobra por água ou eletricidade. As janelas do refeitório da Universidade de Nanjing estavam firmemente fechadas com tábuas. Cerca de 100 pessoas se reuniram aqui.
Eles estavam com expressões cansadas, preocupadas, e o desespero pairava sobre todos. A maioria das pessoas havia perdido contato com suas famílias. O presidente do conselho estudantil, Lian SH, perguntou a Lin Yi se Wang Yu, da turma deles, ainda estava. Lin Yi balançou a cabeça, indicando que Wang Yu provavelmente já havia deixado a escola. Nesse momento, uma pessoa entrou, arrogante, e anunciou. Hui Jie chamou todos os usuários de poder para a cozinha. Lian SH e Lin Yi trocaram olhares e só puderam obedecer. Yuan Hui era originalmente um atleta, e o Apocalipse lhe concedeu um poderoso poder. Ele se tornou naturalmente o líder deles. Ele costumava abusar de sua posição, e todos tinham raiva, mas não podiam se manifestar. Neste Apocalipse, a força é a verdade. Metade das pessoas foi se dirigindo à cozinha. Viu-se Yuan Hui sentado no sofá. Ele estava abraçando o professor San, que estava desarrumado e com um olhar vazio. O ar estava impregnado de uma atmosfera estranha. Yuan Hui, ao ver que todos estavam presentes, levantou-se e disse de forma zombeteira. A comida acabou, teremos que sair para caçar novamente. Exceto por algumas áreas densas de zumbis, os suprimentos da escola foram quase totalmente saqueados. Vamos dar uma olhada lá fora, talvez haja um acampamento oficial de sobreviventes no parque. Lian SH perguntou preocupado o que aconteceria se todos os despertos saíssem. E aqueles comuns na cantina, o que farão? Yuan Hui riu friamente e disse que aqueles inúteis só sabiam comer e beber à toa. Vamos ter que sustentá-los? Zhao Li, ao lado, sugeriu em voz baixa que levassem Liu Hui, pois poderiam precisar dela mais tarde. Yuan Hui mostrou um sorriso lascivo em sinal de concordância. Em seguida, cerca de 60 ou 70 deles saíram silenciosamente pela porta dos fundos. Eu estava sentado na frente do caixa, bebendo um refrigerante gelado e assistindo a uma série com tranquilidade, em um contraste marcante com as dificuldades da sobrevivência apocalíptica lá fora. Os gritos dos zumbis do lado de fora da loja não param. O apocalipse já dura uma semana. Em Nanjing, no sul, as pessoas têm cada vez menos comida estocada em casa. Os portadores de poder estão se formando gradualmente e as pessoas começam a agir. Yeti entrou cansado, carregando uma mochila pesada. Sentindo o ar frio, ele se animou e pediu uma garrafa de refrigerante. Yeti me observou por vários dias, embora tenha relaxado um pouco a vigilância, ainda mantém distância. Eu olhei discretamente para o painel de informações de Yetian, ele já alcançou o nível D. Parece que ele não ficou parado e progrediu bastante. Ele decidiu comprar mais alguns alimentos prontos e bebidas. Em seguida, sentou-se no sofá da área de descanso. Mesmo que sua loja de conveniência tenha tudo o que precisa, ele ainda prefere a comida pronta daqui. Talvez seja por nostalgia da vida normal antes do apocalipse. O ambiente da loja é acolhedor e confortável, longe do barulho e da crise do mundo exterior. Deixou relaxar brevemente e aproveitar este momento de paz. Ao mesmo tempo, uma equipe composta por 60 a 70 usuários de poder. Após conseguir eliminar os obstáculos de zumbis no caminho, chegaram em frente a uma loja de conveniência. Lian SH ordenou cautelosamente a todos que ficassem alertas. Eu irei investigar primeiro. Esta ordem deixou Yuan Hui, como líder, um pouco insatisfeito. Murmurou para si mesmo que esse garoto tinha coragem de dar ordens. As janelas da loja de conveniência estavam bem cobertas, mas excepcionalmente limpas. Através das fendas, era possível ver vagamente prateleiras cheias de produtos. Alguém exclamou que tantos suprimentos seriam suficientes para nós por vários dias. Todos estavam felizes com essa descoberta inesperada e ansiosos para entrar. No entanto, Lian SH levantou uma objeção. Esperem, vocês notaram que os zumbis nas proximidades estão menos do que antes? E parece que alguém mora aqui. Yuan Hui interrompeu impacientemente e os outros também concordaram. Acreditavam que não deveriam perder esse recurso ao alcance das mãos. No final, Lian SH cedeu sem querer. Enquanto isso, Yuan Hui, cheio de confiança, transformou sua mão em um martelo com seu poder. Ele quebrou a porta da loja. Assim que entraram na loja, um alarme estridente disparou de repente. Ecoando nas ruas desertas, pegou a todos de surpresa. Lian SH percebeu que a situação era ruim e gritou apressadamente. É uma armadilha, retirem-se. Mas era tarde demais, o som do alarme atraiu uma onda de zumbis. O grupo foi cercado por uma súbita horda de zumbis. Na confusão, algumas pessoas ficaram paralisadas pelo medo e foram rapidamente devoradas pelos zumbis. Os sobreviventes, ao ver isso, correram desesperadamente. Enquanto isso, Yetian, na loja do Apocalipse não muito longe, ouviu o barulho. Um sorriso frio apareceu em seu rosto. Tudo isso estava dentro das suas expectativas. Ele já estava preparado e carregava suprimentos importantes. E com essa loja e suas próprias habilidades, não se preocupava com a fonte de suprimentos. As pessoas que conseguiram escapar decidiram correr em direção ao parque próximo. Eles só podiam rezar para que houvesse pessoas oficiais por lá.
Enquanto corriam, de repente viram uma enorme loja no parque. Easy, na entrada da loja, levantou a cabeça alerta. Ao ver o grupo de zumbis, ele rapidamente saiu correndo. A tarefa que o mestre havia dado era limpar os zumbis ao redor. Todos só viram uma sombra negra e então ouviram o som de carne sendo rasgada atrás deles. Eu ouvi barulhos do lado de fora e estava prestes a sair para verificar quando, de repente, uma figura bateu forte na loja. Quando todos entraram, cada um ficou com um olhar atordoado. Olhando para trás delas, ficaram em silêncio, atônitos. Pois, naquele momento, os zumbis do lado de fora pareciam ter perdido o alvo e ficaram todos em silêncio. Nenhum zumbi pisou um passo no pátio da frente. Somente aquele HG estava constantemente se movendo entre a horda de zumbis. Neste momento, Gentil me lembrou que ativei uma nova missão secundária. A recompensa por completar 10 transações é um robô de segurança. Quando consegui vê-los claramente, percebi que não era a equipe de Yuan Rui. Lembro que na vida passada eu também era um deles. No entanto, devido ao meu poder ser muito fraco, eu não tinha muita presença. Então eu sorri e quebrei o silêncio, dizendo: Garotos, o que vocês querem comprar? Nossa loja tem de tudo. Quando todos me viram, ficaram surpresos e disseram: Wang Yu, como você está aqui? É uma longa história, mas resumindo, alguns dias atrás, um guia de emprego para universitários me deu uma ideia. E então, com o apocalipse acontecendo, tive a ideia de abrir uma loja e empreender. Todos ficaram sem palavras. Você realmente está falando sério sobre isso? Liam SH, com uma expressão de choque, apontou para os zumbis vagando do lado de fora e perguntou: O que está acontecendo? Eu sorri e disse a eles que nossa loja protege os direitos dos consumidores para uma compra segura. Após confirmar a segurança, os outros começaram a olhar ao redor da loja. O espaço aqui é grande, cabendo mais de 20 pessoas sem parecer apertado. Além disso, está limpo e arrumado, tocando música pop. E em contraste com eles, que estão sujos. Não. É algo que parece completamente fora de lugar neste apocalipse. As prateleiras estão cheias de produtos variados, fazendo todos salivarem. Nesse momento, Zaindin estava segurando uma caixa de comida. Ele correu animado até a caixa registradora e perguntou: Como Wang Yu pagaria? Eu disse a ele que era com um núcleo de cristal. Zaindin hesitou por um momento e, com dor no coração, tirou o núcleo de cristal que havia acabado de coletar. Ele recarregou o cartão de pagamento com 50 moedas de cristal. Eu peguei um cartão, passei na máquina de cartão e o entreguei a Zhang Yinjin. 15 moedas de cristal foram pagas com sucesso. Nesse momento, Yuan Rui apareceu de repente com um sorriso malicioso. Zhang Yinjin não conseguiu esperar e abriu a caixa de comida, devorando-a. Imediatamente, o aroma se espalhou, fazendo todos cheirarem loucamente. Alguém começou e os outros seguiram o exemplo. Todos começaram a tirar suas raras economias. Como poderiam subir de nível sem estar bem alimentados? Foi então que percebi que havia esquecido de colocar etiquetas de preço nos produtos da loja. Mas assim, posso observar suas reações. Olhando para eles, que formavam uma longa fila pacientemente esperando para pagar. Um brilho astuto passou pelos olhos de Yuan Rui. Ele rapidamente chamou alguns de seus aliados. Yuan Rui deu uma risada fria e disse em voz baixa: Vocês ainda se acham bons cidadãos que obedecem à lei? Venham todos aqui. Vamos fingir que estamos pagando. Então, de repente, atacamos e esta loja será nossa. Zhao Li parecia um pouco hesitante. Wang não é alguém fácil de lidar. Se não fosse por ele, ainda não saberíamos sobre o núcleo de cristal. Sua força provavelmente é maior que a nossa. Yuan Rui não hesitou em dar um tapinha na cabeça de Zhao Li. Como você é tão obtuso? Mesmo que ele seja forte, ainda é apenas um humano. Somos muitos e estamos atacando de surpresa. Como ele poderia reagir a tempo? Outro concordou. Eu acho que é viável. Wang Yu parece ser uma pessoa comum. Quem sabe se o que ele diz sobre o núcleo de cristal é verdade? Nosso nível como usuários de habilidade especial também não é baixo, vale a pena. Enquanto eu atendia no caixa, eu ria friamente, sabendo muito bem. Toda a loja está sob meu controle. Eu posso perceber cada movimento de todos na loja, até mesmo os pensamentos em seus corações. Eu consigo ver tudo sem exceção. Neste momento, Liu Huiyuan, que estava pagando, parecia sentir algo. Uma sensação fria surgiu nas costas. Então, ela falou com um tom quase suplicante. Wang Yu, nós somos colegas de classe. Você pode me dar um desconto? Ela é uma pessoa comum sem núcleo de cristal. O cartão de pagamento é emprestado da minha amiga Shen Shue. Eu respondi com um sorriso forçado. É difícil administrar uma pequena loja. Desculpe, realmente não posso oferecer desconto. Por favor, eu imploro. Su Yao me olhou com seus olhos brilhantes, com uma aparência de quem está em grande necessidade. No entanto, eu, que já vivi 2 vidas, não sou mais alguém que se deixa levar facilmente pela compaixão.
Portanto, eu a recusei de forma neutra, sem espaço para negociação. Nesse momento, Yuan Hu e seu grupo encontraram a oportunidade e se posicionaram na frente da caixa registradora. A ação deles chamou a atenção das pessoas ao redor. Todos sabiam que Yuan Hu estava prestes a agir. Lin Yi franziu a testa, querendo intervir, mas foi impedido por Lian Shu. É melhor não nos envolvermos, você sabe muito bem das habilidades deles. Só podemos culpar Wang Yu por ser tão ostentoso ao abrir uma loja tão chamativa no Apocalipse. É como convidar os lobos para dentro de casa. Ye Tian, sentado na área de descanso, observava friamente. Ele não tinha intenção de ajudar. Em vez disso, estava cheio de curiosidade sobre o espetáculo que estava prestes a acontecer. Queria ver se esse misterioso proprietário da loja realmente tinha habilidades. Yuan Hui se aproximou e me entregou alguns núcleos de cristal para que eu o ajudasse a carregar um cartão. Eu acenei com a cabeça e, mantendo a calma, estendi a mão. Nesse momento, uma voz de repente soou: Wang Yu, cuidado! Yuan Shun hesitou por um momento e logo começou a gritar para que agissem rapidamente. Mais de 10 usuários de habilidade especial atacaram ao mesmo tempo. Bolas de fogo, estacas de gelo, impactos psíquicos e cortes vazios. Várias habilidades especiais vieram em minha direção, mirando em mim. No entanto, naquele momento crítico, tudo parecia ter parado. Todos os ataques de habilidades especiais desapareceram como se fossem um boi de barro que caiu no mar, sem fazer barulho. Todos mantinham a postura de lançar feitiços, mas não havia nenhum efeito visível. A situação ficou embaraçosa por um momento. O grupo de Yuan Hui estava com expressões confusas, sem saber o que fazer. Yuan Hui, sem desistir, deu a ordem para atacar novamente. Eles tentaram novamente, mas o resultado foi o mesmo. As habilidades especiais pareciam estar trancadas por correntes invisíveis, incapazes de serem liberadas. A atmosfera ficou estranha, e seu pânico não parecia ser uma farsa. Ye Qin, ao lado, franziu a testa e ficou confuso com a cena à sua frente. Yuan Hui, percebendo tarde demais, olhou para mim com medo e a voz tremendo. Foi você quem fez isso, não foi? Eu sorri levemente, com um toque de zombaria. Acertou. Como recompensa, você vai conversar com sua bisavó. Assim que terminei de falar, a expressão de Yuan Chn mudou drasticamente, distorcendo-se de dor. Por fim, ele caiu de joelhos no chão, sangrando pelos 7 orifícios, e a chama da vida foi se apagando lentamente. 2 segundos e meio depois, seus comparsas finalmente reagiram e correram em direção à saída da loja. Mas a porta da loja se fechou antes deles. Não importava o quanto eles se esforçassem, não conseguiam abrir. Eu olhei para essas pessoas tentando escapar, sem expressão. Meu coração se moveu e vi cada um deles paralisar e depois cair sem forças. Uma família deve estar unida. Neste momento, o ar parecia congelar, e todos ficaram em silêncio absoluto. Não ousava emitir um único som. Eles me olhavam com espanto. Mais de 10 usuários de habilidade especial estavam diante de mim como cordeiros prontos para o abate. Eles não conseguiam fazer a mais básica das resistências. O que era ainda mais aterrorizante era que eu os eliminei sem mudar de expressão. Era como se tudo isso fosse apenas parte da vida cotidiana, comum ao extremo. Pensei comigo mesmo, será que isso é a manifestação do poder do domínio? Isso me deu uma sensação de controle sem precedentes. Eliminar qualquer ameaça era tão fácil quanto estalar os dedos. Seja manipulando o fluxo de ar para asfixiar alguém, ou mudar a pressão do ar pode facilmente destruir os órgãos internos de uma pessoa. Tudo fluía nas pontas dos meus dedos. Meus antigos colegas de classe me observavam com olhares estranhos. Como se não me conhecessem. Como ele se tornou tão poderoso, quase inacreditável. Em seguida, todos olharam para fora da porta. Montanhas de corpos de zumbis os deixaram ainda mais chocados. O grupo de zumbis que ameaçava suas vidas foi completamente eliminado por um cachorro. Liu Hui estava ainda mais assustada e secretamente aliviada por eu não ter questionado sua falta de educação. Em seguida, eu pedi ao robô de limpeza para limpar o chão e ela respondeu de forma obediente. Todos estavam prontos para ir à área de descanso comer as coisas que acabaram de comprar. Zhan YNGJNG ficou surpreso ao ver Yetin. Yetin, então você também está aqui. Yetin acenou levemente com a cabeça, não explicou muito e se levantou para limpar a mesa. Ele foi em direção à área WQ, pegou algumas granadas e ZD, e se preparou para sair. Zhan YNGJNG também notou a área WQ e se dirigiu para lá. Lin Yi colocou a caixa de comida para baixo, parecendo um pouco preocupado. Não é muito provável, certo? A regulamentação oficial sobre QX é bastante rigorosa. Liu Hui falou enquanto mastigava um baozi. Antes eu também não acreditaria, mas agora, no Apocalipse, tudo é possível. Logo, a voz animada de Zhan YNGJNG pôde ser ouvida. É Zeke, venham rápido ver. Yeti anotou os novos pergaminhos de habilidade enquanto fazia o pagamento. Eu sorri e expliquei para ele.
Ye Tian ficou animado e rapidamente escolheu algumas coisas. O total na hora do pagamento foi de 400 moedas de cristal. O robô aspirador também deixou o chão impecável. Até os núcleos de cristal que o Anshun e os outros deixaram para trás foram cuidadosamente coletados. Eu olhei para a pilha de núcleos de cristal no balcão e fiquei em dúvida. Isso vale uma boa quantidade de moedas de cristal, mas o lingote disse que matar e roubar na área da loja. Os núcleos de cristal obtidos não pertencem ao lucro comercial e serão confiscados. Sendo assim, por que não aproveitar a situação e fazer um favor? Coincidentemente, Lin e seu grupo também estavam se preparando para sair. Então, eu primeiro carreguei os núcleos de cristal em um cartão de pagamento. Um total de 800 moedas de cristal entrou no meu pequeno cofre. O anfitrião agir assim sob pressão não é um pouco imprudente? A voz melancólica do lingote ecoou. Pode ficar tranquilo, eu, Wang, não sou uma pessoa que quebra a lei. Só quero ser um pouco generoso. Nesse momento, Lian Shu e os outros arrumaram suas coisas e se prepararam para ir. Ele contou o número de pessoas e não pôde deixar de suspirar levemente. Quando saíram, eram 60 ou 70 pessoas, agora restam apenas 10. E os que morreram eram os mais fortes do grupo. Agora, a chance de sobreviver neste apocalipse é ainda mais escassa. Além disso, todos os núcleos de cristal que tinham foram usados para comprar suprimentos. Justo quando estavam prestes a se virar e ir embora, eu inesperadamente chamei o grupo que estava prestes a sair. Eles ficaram tensos e se entreolharam, temendo que algo tivesse dado errado. Eu lentamente levantei a mão e joguei um cartão para eles, dizendo: não fiquem nervosos, isso é o núcleo de cristal que Yuan Hu e os outros deixaram. Eu já coloquei um total de 800 moedas de cristal neste cartão de pagamento para vocês. Todos ficaram atordoados, sem acreditar no que ouviram. Isso é para nós, por quê? Eu suspirei internamente, isso é realmente uma ação sem alternativa. Se não for assim, as barras de ouro serão confiscadas, então eu não terei nada. Pelo menos agora eu ainda posso lucrar um pouco com a diferença de preço. Mas eu ainda mantive uma aparência digna e disse: um homem honrado ama o dinheiro, mas o obtém de maneira justa. Esse tipo de riqueza ilícita eu, Wang, sempre considerei como poeira. Eles ficaram inicialmente surpresos e depois profundamente tocados. Senhor, você realmente é uma pessoa de grande integridade. Você é como um pai para mim, trazendo ajuda em tempos difíceis. Eu sorri calorosamente, mas internamente perguntei astutamente à barra de ouro. Isso não conta como uma violação, certo? A barra de ouro permaneceu em silêncio, claramente sem saber como reagir ao meu plano de dar algo em troca. O objetivo de carregar o núcleo de cristal no cartão de pagamento da loja é evidente. É para que eles gastem aqui comigo. Lian Shu perguntou cautelosamente. Então, podemos continuar comprando agora? Claro. Ótimo, eu quero uma arma. Todos escolham algumas WQ decentes. Neste momento, um jovem pegou um livro e se preparou para ir à caixa registradora. Alguém perguntou a ele: para que você comprou um livro? Vai comer papel. Zhang Yinjin pegou o livro, olhou e comentou sarcasticamente: o caminho para o cultivo de habilidades mentais. Seria melhor comprar um volume prático de XZ. Eu observei aquele jovem discreto, surpreso em meu interior. Incrivelmente, alguém teve o discernimento de escolher este livro de habilidades mentais. Neste tempo em que o conhecimento sobre habilidades especiais é escasso, a raridade deste tipo de livro é evidente. É quase equivalente a um artefato que dá vantagens. Enquanto todos voltavam carregados, eu desfrutava tranquilamente de comida pronta. Depois, naveguei pela loja do sistema e tive um bom retorno hoje. Após reabastecer com um clique, o saldo do núcleo de cristal ainda era 1768. Embora eles tivessem pouco de moeda de cristal restante, os lucros de hoje já eram bastante consideráveis. Eu preciso definir manualmente o preço dos produtos em barras de ouro um por um? Claro que não, basta inserir o preço na interface de informações da loja. Eu acenei com a cabeça, o sistema realmente é prático. Lian Shu e seu grupo voltaram carregados. Mas a comida ainda não é suficiente para o consumo de dezenas de pessoas na cantina. Eles decidiram explorar a loja de conveniência novamente, esperando encontrar mais suprimentos. No entanto, agora eles estavam carregando muitas coisas. Alguém sugeriu procurar um carrinho. Lian Shu tirou o pergaminho de habilidade que acabará de comprar e disse: não se preocupe, eu já estou preparado, me dê tudo. Todos se aproximaram curiosos e viram Lian Shu desenrolar o pergaminho. Ele leu em direção à mochila: receber. A mochila desapareceu instantaneamente, e todos exclamaram: o que está acontecendo? É o efeito do pergaminho? Não é à toa que o Wang Yu vende tão caro. Lian Shu explicou sorrindo. Este é um pergaminho de habilidade de atributo espacial. Ele pode fornecer 100 metros quadrados de espaço, mas só pode ser usado por um dia. Ao virar a esquina, chegaram àquela loja de conveniência que quase os matou. Eles viram que havia uma pequena caminhonete parada na entrada.
E ainda muitas pessoas entrando e saindo carregando coisas. Algumas pessoas na entrada também notaram Lian Shu e correram para dentro para relatar. Lian Shu deu uma olhada e viu que havia pelo menos mais de 20 pessoas lá dentro. Então ele disse em voz baixa, isso não é bom, vamos embora. Zhang Yingjin, por sua vez, disse insatisfeito. Por que não? Fomos nós que chegamos primeiro. Liu Huin também fez uma careta e concordou. É verdade, quase fomos exterminados por causa disso. Se não tivéssemos acionado o alarme, eles estariam mortos. Enquanto falavam, 3 sombras rápidas já contornaram para trás e bloquearam o caminho deles. Isso era claramente um usuário de habilidade especial do tipo velocidade, e pelo menos de nível E. Em seguida, os 3 começaram a perguntar. Parem! Quem são vocês? Com certeza são pessoas da gangue da Cobra Negra, querendo roubar nossos suprimentos. Não podemos deixar que eles voltem. Desta vez, temos a irmã gangue, eles definitivamente não voltarão. Ao ouvir isso, os olhos de Lian Shu brilharam e ele rapidamente acenou com a mão para explicar. Não, nós somos estudantes da Universidade de Nanjing. As outras pessoas também estavam apressadas, segurando armas WQ, cercando-os sem saída. Zhang Yingjin também viu várias bocas de armas pretas apontadas para eles. Num instante, parecia um balão murchando. Nesse momento, uma mulher saiu da multidão e disse: Você disse que vocês são estudantes da Universidade de Nanjing. Sim, nós somos. A mulher olhou para eles, que tinham rostos bonitos, e parecia que não estavam mentindo. Então, ela sorriu e disse a Lian Shu e aos outros. Que coincidência, meu nome é Shulan. Também me formei na Universidade de Nanjing, sou como uma irmã mais velha para vocês. Depois de dizer isso, ela acenou com a mão para que todos soltassem as armas. Ao ouvir isso, Lian Shu suspirou aliviado. Então, Shulan perguntou se todos eles eram usuários de habilidade especial. Lian Shu estava prestes a falar, mas Liu Huiyan o interrompeu e respondeu. Exceto eu, todos os outros são. Mas os níveis não são altos, apenas nível F. Lian Shu fez uma expressão de desânimo. Que maneira honesta de tratar os outros, revelando tudo sobre si mesma de forma tão clara. CH Lan sorriu e pediu para os outros apressarem-se a mover as mercadorias. Fale com a irmã mais velha sobre como vocês vieram parar aqui. Liang SH rapidamente impediu Liu Huin de falar sem pensar. Ele mesmo explicou a CH Lan, de forma geral, sobre suas experiências. Depois de ouvir, CH Lan ficou pensativa. Então era assim, existe uma loja tão incrível assim. Um dia desses, com certeza vou dar uma olhada. Mudando de assunto, ela mostrou uma expressão de dificuldade. Mas temos muitos irmãos, e esses suprimentos são apenas uma gota no oceano. Liang SH, que estava sempre observando, rapidamente acenou com a mão, temendo desagradar CH Lan. Não se preocupe, compramos bastante comida. Todos apertando o cinto devem conseguir aguentar 1 ou 2 dias. CH Lan olhou para Liang SH e seu grupo e disse. Ouçam um conselho da irmã, vocês não têm capacidade para sustentar mais de 50 pessoas. É melhor se juntarem ao grupo da irmã mais velha. Ao ouvir isso, muitos deles ficaram tocados. Mas Lin Yi recusou de imediato. Todos unidos certamente encontrarão uma solução. Aqueles são nossos colegas, como podemos desistir deles tão facilmente? Shulan suspirou levemente, não insistiu, mas deu um tapinha no ombro de Lian Shu. Depois de pensar, veio nos procurar. Nossa base fica no condomínio Fulo, bloco 9, nas proximidades. Lian Shu acenou com a cabeça em agradecimento, lutando internamente. Ele sabe muito bem como é cansativo carregar um fardo. Depois de se despedir de Shulan, eles voltaram para a escola. A maioria dos zumbis perto da porta principal foi atraída pelo barulho anterior. O caminho estava livre. Voltaram para o refeitório e entraram pela porta dos fundos. Ao ouvir o barulho, as pessoas desesperadas e famintas no salão se levantaram. Olhando ansiosamente, eles formaram uma recepção. Mas não viram Yuan Hu e os outros. E Lian Shu e os outros também estavam de mãos vazias. A esperança que havia se acendido se apagou novamente, e alguém perguntou desapontado. E Yuan Hu e os outros? Eles não conseguiram encontrar suprimentos? Zhang Yingjin riu e disse. Aqueles de Yuan Hu foram mortos por outros. Agora eu anuncio que aqui não haverá mais exploração. Lian Shu pegou o pergaminho e mostrou para todos. Todos formem uma fila e venham pegar o pão um a um. Lian Shu e seu grupo distribuíram a comida e foram para a cozinha interna de Yuan Hu. Colocaram a comida restante sobre a mesa. Houve um suspiro após o outro na sala. Essa comida é completamente insuficiente. Precisamos sair todos os dias, pelo que parece. Caso contrário, a comida não será suficiente para tantas pessoas. Se ao menos não houvesse tantas pessoas. Ao ver isso, o bom Lin Yi ainda queria encorajar um pouco. Mas nesse momento, a porta foi abruptamente aberta por alguém. Uma multidão estava bloqueando a porta, olhando para a comida na mesa.
Imediatamente, Lian Shu e os outros sentiram olhares entrelaçados de raiva, ciúme e ganância. Lian SH, vocês têm tanta comida. Então, vão nos dar um pão para despachar mendigos? É verdade, o que vocês estão fazendo é diferente do que Yuan Shun e os outros. Eu estava me perguntando por que vocês não comeram antes, na verdade estavam escondendo. Eu pensei que vocês eram boas pessoas, mas na verdade estão aproveitando toda essa comida sozinhos. A vida de vocês, usuários de habilidade especial, é valiosa, e a nossa não é? Antes, eles não ousavam se opor a Yuan Hong, que aplicava políticas severas. Mas agora, diante de Lian SH e dessas boas pessoas com princípios, a feiura da natureza humana também se revela. Por um momento, Lian SH e os outros, alvo de críticas, ficaram paralisados. A comida que conseguimos com tanto esforço e risco, era para sustentar vocês, e em vez de gratidão, vocês desconfiam e insultam. É realmente como um irmão, você confia nele, mas o empurra para o lado. Lin Yi também ficou surpreso e rapidamente começou a explicar. Nós só estamos planejando a distribuição de alimentos no futuro. Vamos tentar comer o máximo possível por alguns dias. Lin Yi, alguém acredita no que você está dizendo? Não podemos planejar isso na frente de todos? Precisar fechar a porta para planejar é claramente uma demonstração de insegurança. Vocês têm habilidades especiais, então por que não saem todos os dias para buscar suprimentos? Exato, se vocês têm habilidades especiais, deveriam assumir responsabilidades. Se eu tivesse habilidades especiais, eu também sairia. Me dê comida, nós precisamos de comida. Vamos todos juntos dividir a comida na mesa. As pessoas na porta começaram a se empurrar para dentro, querendo dividir a comida da mesa. Nesse momento, Lin Yi gritou, quero ver quem se atreve. Ao ouvir isso, as pessoas na porta hesitaram um pouco. Eles são apenas 10, vamos todos juntos, de qualquer forma, estamos todos mortos. Lin Yi e os outros já estavam completamente desapontados com essas pessoas. Esses caras são realmente como a história do agricultor e da cobra, são verdadeiros sanguessugas. Ao ver as pessoas se espremendo, Liang SH ainda tinha uma pequena esperança. Ele rapidamente se adiantou para impedir. Pessoal, não façam isso, precisamos nos unir. Antes que pudesse terminar de falar, Lian Shu foi derrubado por um soco. Ao ver um dos seus sendo agredido, Lin Yi, que já estava cheio de raiva, imediatamente ficou com as veias saltadas. A habilidade especial foi liberada instantaneamente. Um soco atingiu a pessoa que estava na frente. A enorme força do impacto fez com que a pessoa voasse para longe, derrubando várias outras atrás. A pessoa também caiu de lado, morrendo com raiva. Depois de matar algumas pessoas, os restantes começaram a se acalmar. Percebendo a grande diferença entre pessoas comuns e usuários de habilidade especial, eles começaram a fugir em desespero. Na cozinha, o tempo estava um pouco silencioso. Alguém não pôde deixar de perguntar a Lian Shu, você ainda tem algo a dizer? Lian Shu balançou a cabeça, com um sorriso amargo no canto dos lábios. Zhang Yingjin perguntou em um tom sério. Primeiro, não se preocupe com eles, o que vamos fazer agora? Lian Shu suspirou. O que mais podemos fazer? Não podemos matar todos eles, só podemos nos refugiar com a irmã Lan. Vá, vamos descansar um pouco e partir amanhã de manhã. Com a noite caindo lentamente na loja do Apocalipse. Finalmente completei a tarefa de etiquetar todos os produtos. Uma sensação de realização começou a surgir em meu coração. Enquanto eu estava perdido em pensamentos, uma ideia surgiu de repente em minha mente. Espere, minha tarefa foi claramente concluída. Por que a recompensa ainda não chegou? Mal terminei de falar, a voz preguiçosa do sistema ecoou em minha mente. Recompensa pela tarefa concluída foi automaticamente armazenada na mochila do sistema. Não pude deixar de murmurar, não poderia ser mais proativo e não me fazer esperar. Nesse momento, o sensor na porta emitiu um som claro. Levantei a cabeça e vi uma mãe e sua filha, ambas vestindo roupas esfarrapadas. Elas pareciam extremamente cautelosas ao entrar lentamente na loja. Ao ver a abundância de comida, a mãe e a filha ficaram instantaneamente atonitas. A garotinha estava desesperadamente engolindo a saliva. Ela puxava o braço da mãe, balançando de excitação. Eu as observei discretamente. A jovem mãe tinha uma figura esbelta. Embora suas roupas estivessem um pouco sujas, não podiam esconder seu charme e pele clara. Ela claramente havia sido bem cuidada, podendo ser considerada uma bela mulher. Eu perguntei suavemente: posso ajudar vocês de alguma forma? Minha voz parecia despertá-las de um sonho. A mãe disse animadamente: nós viemos comprar algumas coisas, eu trouxe dinheiro. Eu expliquei pacientemente. Nossa loja aceita moeda de cristal como moeda de troca, que é um núcleo de cristal produzido dentro dos zumbis. Ao ouvir isso, a mãe mostrou um leve semblante de confusão. O núcleo de cristal é, sem dúvida, algo estranho e difícil de obter para pessoas comuns. Ela perguntou cautelosamente se poderia usar dinheiro agora.
Eu balancei a cabeça, sem saber o que dizer. Hoje em dia, dinheiro em papel não passa de papel lixo, eu até desgosto de usá-lo para ir ao banheiro. Ela disse quase implorando. Então, você poderia nos dar um pouco, só um pouquinho? Eu recusei com pesar. Desculpe, aqui é uma loja, não uma instituição de caridade. A garotinha franziu o rosto e disse com olhos cheios de esperança. Mamãe, estou com fome. A jovem mãe olhou para meu rosto determinado. Parecia que ela havia tomado uma decisão difícil. Aqui é pelo menos mais seguro do que lá fora, com aqueles bandidos da Black Snake Gang. Ela apertou os dentes e conseguiu dizer uma frase com dificuldade. Se você estiver disposto a nos acolher, eu farei qualquer coisa. Eu respondi mantendo uma expressão calma. Lamento, senhora, mas não vendo meu corpo por produtos CS. Mulheres tão bonitas como você não são raras neste mundo pós-apocalíptico. Até mesmo um pão pode garantir um serviço completo. Não é como se eu nunca tivesse visto isso antes. Ao ouvir isso, ela ficou com uma expressão de surpresa, como se tivesse sido enganada. Esta autoavaliada elite social. Quem aguentaria ser tratado assim? Qual homem não a olharia em dias normais? Ao ver isso, eu dei a ordem de expulsão. Se não vão comprar, por favor, saiam rapidamente. Quando a mãe empurrou a filha tentando sair, a menina se aproximou docemente com uma voz infantil. Irmão, Mengmen está com muita fome, nos dê algo para comer. Eu respondi sorrindo. Mengmen está com fome, viu? Que tal experimentar o gosto da terra? Ou eu permito que vocês peguem um pouco de grama no meu gramado para comer. Assim será mais saboroso, acreditem em mim. Desculpe, homem Sigma nunca cai nas armadilhas das mulheres. Minha voz tinha um tom de zombaria. A menina fez uma careta, claramente insatisfeita com essa sugestão. Justo quando mãe e filha planejavam usar o mesmo truque novamente, uma força repentina as lançou para fora, batendo-as violentamente no chão. A jovem mãe, suportando a dor, lançou um olhar de ódio para a loja. Puxando a filha, ela se afastou tristemente. Neste apocalipse onde vidas valem nada, minha paciência é limitada. Mamãe, estou com fome. Não se preocupe, Mengmen, em breve teremos comida. Neste momento, Izzy, que estava desaparecido há um dia, entrou na loja todo sujo. Ele veio até mim, abanando o rabo alegremente. Eu verifiquei o painel de informações dele. Fiquei surpreso ao descobrir que ele foi promovido para o nível C, a apenas um passo do nível B. Eu dei um tapinha na cabeça dele e disse com aprovação. Bom trabalho! Para te recompensar por subir de nível. Mais tarde, vou te dar um grande pedaço de frango como recompensa. Izzy latiu animadamente e pulou para expressar sua alegria. Para ele, o núcleo de cristal não é tão atraente quanto carne e GL. Aproveitando esse intervalo para dar banho nele com um robô aspirador, eu abri a mochila do sistema e tirei um robô de segurança. Ele apareceu na minha frente vestindo um uniforme de segurança, parecendo um pouco comum. Eu pensei que seria um mestre como o Sr. Yi. Mas na loja, eu já sou uma existência invencível. Este robô de segurança parece um pouco desnecessário. Mesmo que no futuro Izzy, que tem potencial para se tornar o rei das bestas, seja melhor. Então eu perguntei ao JN Tiao se este robô poderia ser considerado um produto CS. JN Tiao respondeu que sim. Basta ajustar o programa. Mas, ao sair da loja, suas habilidades diminuirão significativamente. Eu assenti, preocupado que ele fosse forte demais e me limitasse. Mostrei-me os dados específicos após o ajuste. Momentos depois, JN Tiao apresentou os dados do robô ajustado. Nome: Robô de Segurança Solar. Força 200, Velocidade 200, Defesa 200. Comparando os dados com os de Izzy, a força e a defesa são bastante semelhantes. A única diferença é que a velocidade é muito inferior. Mas considerando que Izzy não é um produto, ser capaz de se igualar a ele em força e defesa já é algo raro. Estimo que ele tenha pelo menos a força de uma besta de nível C. O preço de 2.000 moedas de cristal não deve ser exagerado. Então, coloquei o robô ao lado da caixa registradora, aguardando possíveis compradores. A cena se desloca para o último andar de um prédio no condomínio Fulo. SF e sua filha estão devorando a comida na mesa. Ao redor delas, há um grupo de homens ameaçadores. Olhares indiscretos percorrem a figura graciosa de SF. Um homem de meia-idade, sentado na posição de destaque, está vestindo uma camiseta regata. Seu rosto é cheio de cicatrizes, mas seu corpo é robusto. Ele olha para SF e sorri. Se Jian Yuan tivesse percebido isso antes, teria evitado passar fome. Depois de dar uma volta, ainda acho que o irmão Yu é bom para você, não é? É verdade. Você sabe que alguns dos caras ficaram sem se envolver por você há vários dias? Sua partida repentina quase nos assustou até a morte. Jian Yuan baixou a cabeça e ficou em silêncio. Quando elas terminaram de comer e beber, Jian Yuan acariciou a cabeça da filha e disse suavemente: Mengmen, vá brincar, a mamãe tem algumas coisas para fazer.
No oitavo dia do Apocalipse, a cidade de Nanjing caiu completamente na escuridão e no isolamento. A interrupção da rede elétrica e da internet fez com que as pessoas comuns perdessem o contato com o mundo exterior. A menos que possuam equipamentos de comunicação via satélite, só podem cair em silêncio. No passado, as pessoas evitavam usar aparelhos elétricos para não atrair a atenção dos zumbis. Agora, nem mesmo a oportunidade de usá-los existe mais. O primeiro raio de luz da manhã penetrou pela fenda da cortina e me acordou. O latido do Waze se tornou o meu despertador natural. Eu abri a cortina e desliguei o ar-condicionado que funcionou a noite toda. Comecei meu treino matinal de rotina. Flexões, abdominais, agachamentos, cada um é para fortalecer o corpo. Para isso, eu até comprei uma esteira com moedas de cristal. Em comparação com zumbis e bestas estranhas, o corpo dos usuários de habilidade especial está naturalmente em desvantagem, a menos que sua habilidade seja do tipo que fortalece o corpo. Um usuário de habilidade especial de nível S, se não tiver o suporte de suas habilidades, pode ser facilmente derrotado por uma besta estranha de nível D. As várias propriedades básicas de um usuário de habilidade especial de nível F comum: resistência, defesa, velocidade e força são apenas 10 pontos. A cada subida de nível, apenas aumenta em 10 pontos. E aqueles zumbis e bestas estranhas de nível F que não despertaram, têm valores iniciais que chegam a 40 ou 50. Se não fosse por sua falta de inteligência e apenas saberem atacar cegamente, a humanidade provavelmente já teria sido extinta. Felizmente, os usuários de habilidade especial têm um bom espaço para crescimento. Através de treinamento adquirido, podem continuamente melhorar a si mesmos. Após o treinamento, eu tirei GL do anel espacial e enchi uma tigela para o Easy. Durante o café da manhã, eu assistia a um drama enquanto saboreava a comida. Embora a internet em Nanjing tenha caído, o Wi-Fi da loja ainda estava firme. Parecia que toda a agitação do mundo exterior não tinha relação com este lugar. A vida era tão tranquila que eu quase esqueci que estava em um apocalipse. Então eu olhei para minhas características. Resistência 100, força 80, velocidade 50. Nível da loja, F, intermediário. Espaço de habilidade especial, D, intermediário. Então decidi primeiro subir o nível da loja, para ver se conseguia obter produtos mais atraentes. Momentos depois, recebi o feedback da barra de ouro. Nível subido com sucesso, desbloqueando uma variedade de produtos de uso diário. Ao mesmo tempo, Lian Shu e seu grupo estavam ocupados do lado de fora da cidade universitária. Enquanto limpavam zumbis e coletavam núcleos de cristal, avançavam em direção ao condomínio Furo de Shulan. Ao chegarem ao condomínio, todos ficaram chocados com a cena diante deles. Dentro do condomínio, zumbis vagavam livremente. Entrar imprudentemente seria, sem dúvida, uma armadilha. Lian Shu franziu a testa e disse: "Parece que não há mais pessoas vivas aqui. Será que a irmã Lan nos enganou?" Justo quando todos estavam sem saber o que fazer, a janela do prédio ao lado se abriu silenciosamente. Em seguida, uma a uma, as figuras apareceram, olhando ao redor com cautela. Com cuidado, pularam o muro. Diante dessa cena repentina, todos rapidamente se prepararam. Esse grupo era composto por rostos desconhecidos, e todos pareciam perigosos. Devem ser do grupo Serpente Negra, sem dúvida. Os membros da Serpente Negra também os avistaram. Não pude evitar um frio na espinha e quase gritei de raiva. "Ei, vocês podem falar?" De repente, apareceu um grupo de pessoas. Me assustou tanto que pensei que eram zumbis. Que diabos, me assustou. Que situação é essa? Não reconheço. Provavelmente não são pessoas da Shulan. Irmão Bial, o que fazer? Devemos eliminá-los? O homem de barba cerrada olhou para Lian Shu e os outros nervosos e balançou a cabeça. Nosso objetivo aqui é encontrar suprimentos. Se fizermos muito barulho, vamos atrair zumbis, e isso será um problema. Além disso, eles parecem não ter nada de valor, não vale a pena desperdiçar energia. Ao ver o grupo da Serpente Negra se afastar, Lian Shu enxugou o suor da testa. Ainda bem que os suprimentos estão no pergaminho de espaço. Caso contrário, hoje teríamos caído aqui. Zhang Yinjin e os outros apertaram os punhos em silêncio. Eles perceberam quão fracos eram, com suas vidas e mortes completamente nas mãos dos outros. Essa é a cruel lei de sobrevivência do apocalipse. Lin Yi pensou por um momento e disse: "Irmã Lan e os outros talvez tenham saído assim também. O prédio deles pode estar na borda do condomínio. Vamos dar uma volta pela periferia do condomínio para ver." Depois de procurar por um tempo, Liu Huion exclamou animadamente, apontando para o alto prédio à sua frente: "Encontramos o edifício 9, realmente está na borda." Todos entraram cuidadosamente, pulando a cerca. Mas, diante das janelas fechadas, ficaram sem saber o que fazer. Justo nesse momento, a janela se abriu por dentro. CH Lan estendeu a cabeça e disse: "Nossos homens estão nos observando lá em cima há muito tempo.
Pensei que eram novamente pessoas da Black Snake Gang vindo arrumar problemas. Ao ouvir isso, Li Hui apressadamente acenou com a mão. Não, não, nós viemos nos juntar a você, irmã Lan. CH Lan sorriu e então pulou pela janela, olhando para Liang SH e perguntando se ele havia entendido. Liang SH acenou levemente com a cabeça e contou brevemente a experiência na cantina. Suspirou levemente e então disse, bem-vindo ao grupo. Como não havia muitos suprimentos nas proximidades, estamos nos preparando para ir àquela loja que vocês mencionaram, a tal de loja do mundo não existente. Por favor, novos membros, nos guiem. No caminho, CH Lan apresentou um por um a todos. Com vocês, nosso grupo terá 56 usuários de habilidade especial e 4 pessoas comuns. Liang SH levantou uma sobrancelha e perguntou se vocês também tinham pessoas comuns. CH Lan sorriu e disse, com certeza temos, mas não são apenas inúteis que só sabem comer, beber e fazer necessidades. Ao ouvir isso, Liu Hui não pôde deixar de baixar o olhar. Ela estava pensando por que não era uma usuária de habilidade especial. De repente, alguém fez a pergunta mais sensível, que era sobre a distribuição do núcleo de cristal após matar zumbis. CH Lan respondeu seriamente. Por questões de eficiência. Se matarmos o núcleo de zumbis de alto nível, devemos entregá-lo. Primeiro, ajudamos o usuário de habilidade especial de nível mais alto da equipe a subir. Assim, o usuário de habilidade especial de nível alto poderá lidar facilmente com zumbis de baixo nível. Obter núcleos para ajudar alguns usuários de habilidade especial de nível baixo a subir. Quanto aos núcleos de baixo nível, como os de nível F, podemos dividir. Ao ouvir isso, Liang SH acenou com a cabeça, reconhecendo que essa eficiência era realmente alta. Assim, não pôde deixar de olhar para CH Lan mais algumas vezes. Como capitão, a força de CH Lan deve ser indiscutivelmente a mais forte. CH Lan parecia ter adivinhado algo e sorriu. O mais alto nível em nossa equipe é D, mas não sou eu, é Xiao Ju. Depois de falar, apontou para o gato laranja que estava sempre atrás. Ao ouvir isso, Lian Shu olhou para o gato laranja inofensivo, pensando que ela estava brincando. A cena volta novamente para a loja do Apocalipse. Com o som de um carro rugindo, eu me virei para olhar. Vi um veículo froado estacionado na entrada. Dele desceu um homem de meia-idade, robusto, com pele escura e aparência firme. O homem de meia-idade sentiu o ar-condicionado da loja e se sentiu mais leve. A sensação de cansaço desapareceu e ele não pôde deixar de exclamá-lo. Não posso acreditar que ainda há ar-condicionado. É bom saber que toda a cidade de Nanjing está sem energia. Mas aqui está iluminado e até tem ar-condicionado, mostrando que é uma loja rica. Eu achava que havia algumas baterias. Não esperava que eles tivessem pelo menos vários geradores. Eu dei uma olhada nos dados de análise do homem de meia-idade e fiquei um pouco surpreso. Ele era apenas uma pessoa comum. Mas seus valores físicos eram impressionantemente altos, muito além do normal. Não é à toa que ele se atreveu a sair sozinho. Este cliente pagou com moedas de cristal trocadas por núcleo de cristal em nossa loja. Depois de dizer isso, ele apontou para a tabela de resgate no balcão. O homem de meia-idade voltou a si e acenou rapidamente com a cabeça. Ele apontou para o veículo Froad do lado de fora e disse: é algo que está na cabeça dos zumbis, eu tenho no carro. Olhando para os produtos na loja, o homem de meia-idade engoliu em seco e educadamente me perguntou: camarada gerente, posso dar uma olhada? Após receber uma resposta afirmativa, o homem de meia-idade estava tão surpreso quanto Liu Laulau entrando no grande jardim, não parou de falar. Os suprimentos em supermercados e lojas de conveniência comuns do lado de fora já foram todos levados. Esta é a primeira vez que vejo uma loja com tantos suprimentos após o apocalipse. O importante é que, com tantos suprimentos e uma loja tão limpa, ninguém a cobiça. A única explicação é que o gerente da loja definitivamente não é simples, provavelmente é um usuário de habilidade sobrenatural. Pensando nisso, ele soltou um leve suspiro. Infelizmente, ele não teve sorte e não conseguiu despertar habilidades sobrenaturais. O homem de meia-idade pegou uma cesta de compras e caminhou rapidamente em direção à seção de alimentos. Um aroma delicioso veio em sua direção. Mas, nesse momento, ele parou de repente. Porque seu nariz, que estava se movendo constantemente, de repente sentiu um cheiro familiar. Era mais tentador do que a comida que estava a poucos passos de distância. Era o leve cheiro de óleo de arma que pairava no ar. Ele olhou para o sinal ao lado que dizia Área WQ. Seus passos se aceleraram involuntariamente, e sua excitação interna era difícil de conter. Já se passaram mais de 10 anos, não pode estar errado. A visão completa da Área WQ foi revelada. O homem de meia-idade pegou um rifle de assalto 95 com tremor, mas de forma habilidosa. A alegria transbordava em seu rosto. Sendo um veterano de guerra, ele tem certeza de que isso é absolutamente verdadeiro. E além disso, as peças estão completas e ainda tem silenciador.
O homem de meia-idade não pôde deixar de exclamá-lo, pois este é seu velho amigo. Ele já não sabe quantas vezes foi surpreendido hoje. Ao mesmo tempo, ele se sentiu muito surpreso. Esta loja que parece comum. Por que estaria vendendo armas? O dragão do país proíbe armas. O homem de meia-idade, Jian Quan, balançou a cabeça, pensando que era demais. Em seguida, ele continuou olhando para outra prateleira, para ver que outros itens pesados havia. Ele murmurou inconscientemente. AK-10 Artigo do Deserto, Rifle Sniper Pesado BLT, M16, MP5K, Pistola de Água. O canto da boca de Jian Quan se contraiu levemente. Não é brincadeira, realmente tem de tudo aqui. Mas colocar a pistola de água aqui não é um pouco ousado? Embora o preço seja um pouco alto, acabei de dar uma olhada na tabela de resgate. Pegar algumas armas e algumas caixas de ZD não deve ser um problema. Então ele olhou para seu velho LQ. Pensou que, com uma arma à mão, lidar com os zumbis seria muito mais fácil. No futuro, ele poderia conseguir mais núcleos de cristal, além dos suprimentos desta loja. Pelo menos, sobreviver não seria difícil. Alguns minutos depois, Jin Quan pegou uma cesta de compras em cada mão. Uma mão estava cheia de comida. A outra mão estava colocando cuidadosamente os itens na frente do caixa. Então ele voltou ao carro e trouxe uma mochila. Ele despejou todos os núcleos de cristal que estavam dentro da mochila. Havia nada menos que 30 núcleos de cristal de nível F, o que me deixou deslumbrado. PIP, recarga de 1.600 moedas de cristal. Consumo desta vez, 1.050 cristais. Saldo do cartão de pagamento, 550. Ao ouvir isso, Jin Quan não pôde deixar de acenar com a cabeça. Era ainda mais vantajoso do que ele pensava. Ao mesmo tempo, ele me lançou um olhar furtivo. Eu parecia calmo. Minha aparência despreocupada fez Jin Quan soltar um suspiro de alívio. Esses itens, se deixados do lado de fora, não teriam valor algum. Em um apocalipse onde a comida é escassa, ainda é possível garantir preços justos. O objetivo inicial do camarada gerente deve ser aquecer os outros. É realmente um sopro de ar fresco em meio ao apocalipse. Jin Quan colocou um a um os suprimentos do balcão em sua mochila. Ele viu acidentalmente o robô de segurança ao lado. O preço de 2.000 núcleos de cristal fez com que ele arregalasse os olhos. Camarada gerente, há alguma explicação para o preço tão alto deste uniforme de segurança? Olhando para o robô de segurança ao lado, de repente me lembrei de algo. Então, deixei que ele olhasse bem a descrição do produto. Ao ouvir isso, Jin Quan finalmente notou os detalhes do produto abaixo do preço. Desta vez, percebi que o que estava vestindo não era um manequim humano. Então, envergonhado, cocei a cabeça e sorri timidamente. Haha, não vi, desculpe. O principal é que as coisas na sua loja são muito incríveis. Eu acenei com a mão e expliquei. Não posso negar, esse robô é o tesouro da nossa loja. Se não fosse por estar apertado financeiramente ultimamente, eu não o teria vendido. Ao ouvir isso, a curiosidade de Jin Quan foi despertada. Eu sorri levemente e comecei a contar a ele com emoção. Isso tem uma grande história. Esse negócio já salvou minha vida. Com minha grande descrição, Jin Quan ficou completamente confuso. Isso fez reconsiderar a loja. Se fosse antes, ele não acreditaria em coisas sobrenaturais assim. Jin Quan, um firme crente no materialismo, definitivamente não acreditaria. Mas agora que o apocalipse chegou, o que mais não poderia acontecer? E esses pergaminhos de habilidade são coisas que salvam vidas. Ter isso pode salvar sua vida em momentos críticos. Você se torna quase um usuário de habilidade sobrenatural. Então tá, vou comprar mais alguns pergaminhos. Camarada gerente, você pode reservar o robô para mim? Eu definitivamente comprarei dentro de 7 dias. Ao ouvir isso, eu mostrei uma expressão de dificuldade. Sob a insistência de Jin Quan, foi difícil concordar, mas por dentro eu estava radiante. Depois que o Jin Quan saiu, o Barra de Ouro falou. A habilidade de persuasão do anfitrião é realmente refinada. É surpreendente que alguém realmente queira comprar algo tão caro. Eu dei de ombros e expliquei. É apenas uma técnica de vendas. Se você quer vender um produto, precisa entender o que seus clientes precisam. Assim, você pode despertar o desejo dentro deles. Pessoas como Jin Quan, que não despertaram habilidades sobrenaturais e ainda têm algumas limitações. Mesmo que a condição física seja boa. Na onda aterrorizante do apocalipse, não é diferente de uma vela ao vento. Se ele quer sobreviver, precisa depender da ajuda de fatores externos. E eu, por acaso, tenho isso à venda, então isso pode ser uma oportunidade para ele. E se ele, com tantos núcleos de cristal, se apressar e acabar sendo pego por um zumbi avançado? Ao ouvir isso, um traço de frieza passou pelo meu olhar. Então isso não tem a ver comigo. Nosso grupo de clientes não é só ele, alguém vai comprar no futuro. Nesse momento, um monte de gente entrou na loja de repente. E a maioria eram rostos desconhecidos.
O grupo de CH-LAN olhou para a decoração da loja. Todos mostraram expressões de incredulidade. ZHNGYNGJNG acenou para mim e gritou: Irmão Y, viemos reabastecer. Após minha boa ação da última vez. Liang SH e os outros só têm gratidão e respeito por mim. Eu também acenei educadamente enquanto olhava para as mochilas de CH-LAN e os outros. Sentindo a presença do núcleo de cristal. Se vão vir, tragam algum presente, né? ZHNGYNGJNG e os outros pegaram uma caixa de comida pronta e foram pagar com facilidade. Então, sentarão-se diretamente no sofá da área de descanso para desfrutar da comida. Em pouco tempo, o aroma se espalhou, fazendo com que o pessoal do grupo de CH-LAN ficasse com água na boca. Mas ninguém fez qualquer movimento. Todos olharam para CH-LAN, como se estivessem perguntando. O gato em seus braços também é assim. Só depois de receber uma resposta afirmativa é que eles começaram a agir. O chefe me fez um cartão. Eu também sou um núcleo de cristal, então tire a minha parte. Schumann olhou para as prateleiras cheias de mercadorias na loja, olhando para mim com um ar pensativo. Mas não consegui resistir e comprei 2 caixas de comida. Neste momento, eu estava feliz da vida usando a máquina de cartão. Foi mais um dia de grandes lucros. Depois de terminar o trabalho, eu estava prestes a pegar meu celular para assistir a uma série. Schumann, segurando o gato, se aproximou do balcão e perguntou suavemente: Como você se chama, bonito? Eu olhei para o rosto bonito de Schumann e sorri. Pode me chamar de camarada gerente, há algo que você precisa? Schumann foi direto ao ponto e perguntou: Você pode nos dizer, camarada gerente, onde você comprou os produtos? Eu recusei diretamente, dizendo que não podia. Ao ouvir isso, Schumann ficou surpresa com a recusa tão direta. Mas também é compreensível. Como poderia revelar um segredo assim a um estranho que acabei de conhecer? Ela acabou de dar uma rápida olhada na loja. Descobriu que as coisas que Lian Shu mencionou estão basicamente todas aqui. Os suprimentos estão completos e em quantidade abundante. E aqui também há fornecimento de energia. Isso fez com que, como líder da equipe, fosse difícil para ela não ter pensamentos de saquear e matar. Afinal, este é o apocalipse, onde há muitos lobos e pouca carne. Mas fui influenciada pelas histórias exageradas que Lian Shu e os outros contaram. Sobre como matar com a mente, o sorriso SS, e que no campo não se pode usar habilidades sobrenaturais. O Deus que controla as habilidades sobrenaturais, uma infinidade de teorias. Isso a fez hesitar e duvidar um pouco. Este homem à sua frente realmente é tão forte assim? De qualquer forma, parece que Lian Shu e os outros são apenas jovens ingênuos exagerando. Deve ser algum tipo de habilidade sobrenatural estranha, certo? Qualquer usuário de habilidade sobrenatural terá falhas. E é apenas para lidar com alguns usuários de habilidade. Meu pequeno laranja é de nível D. Lidar com ele será muito mais fácil, certo? E nesse momento, um HG entrou lentamente, parecendo um guerreiro que retorna triunfante. Eiji lançou um olhar de desprezo para o gato laranja. E então foi direto até mim para se gabar. Esse olhar deixou o gato laranja tão assustado que ele se encolheu nos braços de CH-LAN, tremendo. Essa é a pressão vinda de um ser superior. A diferença entre os níveis de habilidades sobrenaturais é como um abismo. E nem se fala em pular 2 níveis. Quando olhei de perto, percebi que Eiji já era uma besta sobrenatural de nível B. Essa velocidade de spam de monstros é absolutamente sem igual no mundo. Desde que Eiji entrou, todos sentiram uma aura de morte no ar. CH-LAN ao lado estava ainda mais ciente disso. Pela reação do pequeno laranja, o nível desse HG é muito superior ao do gato laranja. Pelo menos é de nível C. Eles nunca viram uma besta sobrenatural de nível C antes. Será que essa é a base da posição do homem à nossa frente? Ela segurava o gato laranja tremendo em seus braços, com um olhar cheio de desespero. Sendo ambos bestas sobrenaturais, como pode haver uma diferença tão grande? Ao mesmo tempo, ela também se sentiu aliviada por não ter agido por impulso. Caso contrário, todo o seu time não seria páreo para ele. Então, ela me perguntou se a loja iria se mudar no futuro. Ao ouvir isso, pensei por um momento e disse: No momento, não temos essa ideia, então não deve acontecer. Certo, obrigado. Ao ver a irmã Lan voltar, as pessoas da equipe levantaram os olhos para ela. Apenas vi Shulan balançar a cabeça, com um leve sorriso amargo nos lábios. O pequeno laranja não está no mesmo nível que ele. Ao ouvir isso, todos ficaram um pouco desapontados. A força do pequeno laranja é algo que todos podem ver. Sua velocidade é extremamente rápida, frequentemente derrotando o inimigo com um único golpe, sem dar tempo para os outros reagirem. Naquele bairro, ele sempre foi difícil de enfrentar. Caso contrário, todos não teriam dado raro núcleo de cristal a uma besta sobrenatural. Este nível D foi construído com muito esforço, usando os núcleos de cristal que todos economizaram. Eu pensei que aqui poderia andar à vontade, mas acabei sendo assustado por um HG e não tive coragem de aparecer.
Quem não ficaria preocupado com isso? Lian Shu, que estava comendo uma marmita, parece que ouviu algo. Ele não pôde deixar de franzir a testa e se perguntar por que estávamos tão apressados em nos colocar em perigo logo que nos juntamos a vocês. Então, Shulan pensou um pouco e acenou com a mão. Vamos comer e beber, e fazer boas relações com o camarada gerente. Já que não podemos resolver tudo de uma vez, fazer alguns negócios não é uma má ideia. Os produtos da loja podem ser comprados com núcleos de cristal e os preços são razoáveis. Então, ele se virou para Lian Shu e disse: lembre-se de comprar mais alguns daqueles rolos para guardar coisas. Quantos núcleos de cristal são considerados como fundos do grupo? Embora estivesse confuso, Lian Shu ainda seguiu as instruções. Quando todos terminaram de preparar os suprimentos, perceberam que ainda era cedo lá fora. O sol escaldante torna difícil para todos saírem da loja. Alguém sugeriu que talvez devêssemos sair mais tarde. É verdade, lá fora está tão quente que sair sem pensar pode ser fatal. Sempre levamos muito tempo para procurar suprimentos antes. Hoje está mais rápido. Mas a geralmente compreensiva CH Lan, de forma incomum, começou a nos repreender. Quando chegamos estava tão quente, por que não ouvimos reclamações de vocês? Desta vez, compramos com núcleos de cristal. Deixe-me perguntar, vocês ainda têm núcleos de cristal no bolso? Vocês não precisam mais subir de nível? Não perceberam que os zumbis lá fora estão cada vez mais difíceis de matar? Eles estão subindo de nível enquanto nós estamos estagnados. Mais cedo ou mais tarde, todos nós nos tornaremos presas em vez de caçadores. Não pude deixar de olhar para a garotinha com novos olhos. Eu, que já estive em inúmeras equipes em vidas passadas, sei disso. Isso é um incentivo verbal do capitão. É evidente que a sensação de YP do Iziri deu uma sensação de crise. Se não aumentarmos a força da equipe, acabaremos sendo engolidos pelas ondas deste apocalipse. Ao ouvir isso, todos ficaram extremamente envergonhados. Como uma fã, Li Hui foi a primeira a se manifestar em apoio. E começou a caminhar para fora. A irmã Lan está certa, os usuários de habilidades sobrenaturais neste apocalipse estão remando contra a correnteza. Se não avançarmos, recuaremos. Se alguém está à frente, por que não somos nós? Liang Sh lançou um olhar para Li Hui e não pôde deixar de reclamar internamente. Você está sendo um pouco óbvio na sua adulação, você nem é uma usuária de habilidades sobrenaturais. Por que falar de forma tão apaixonada? Mas os outros rapidamente concordaram e colocaram suas mochilas nas costas. O grupo saiu lentamente sob o sol escaldante. A loja ficou instantaneamente silenciosa, com apenas uma pessoa, um cachorro e um sistema. Eu abri a loja do sistema com satisfação. Após reabastecer com um clique, o saldo de cristal restante era 2.560. Parece que eles economizaram bastante cristal na conta. Mas, descontando as moedas de cristal para reabastecimento, ainda dá para lucrar 2.300, certo? O mecanismo deste cartão de pagamento permite que, no momento em que o cliente recarrega, as moedas de cristal recarregadas cheguem imediatamente ao seu cofre. Mas a desvantagem é que não é possível saber exatamente quanto se ganhou. Depois, o preço de reabastecimento será descontado gradualmente com base nos produtos comprados pelos clientes. Ao voltar para o condomínio Fulu, Shulan organizou os quartos para os novos membros da equipe. Em seguida, todos foram reunidos por Shulan para uma reunião. Para facilitar o reabastecimento de suprimentos no futuro, decidi transferir a base. Ao ouvir isso, todos ficaram em alvoroço. Irmã Lan, com tantos zumbis lá fora, para onde podemos ir? Shulan respondeu com firmeza: para o parque. É perto da loja e há menos zumbis e bestas estranhas. Além disso, o terreno é aberto, o que é perfeito para construir um acampamento. Lian Shu acenou com a cabeça em concordância e então mudou seu tom. Mas não vamos falar sobre a dificuldade da obra por enquanto. E quanto aos materiais de construção, onde vamos conseguir isso agora no mundo pós-apocalíptico? Shulan sorriu e explicou. Temos 3 usuários de habilidade sobrenatural do tipo terra na nossa equipe que podem controlar terra e rochas. E ainda temos um que é engenheiro. Lian Shu bateu na cabeça e se perguntou como poderia ter esquecido sobre as habilidades sobrenaturais. Então, ele disse animado que isso não seria um problema. Já estava escuro, em um quarto mal iluminado do complexo de bem-estar. 4 homens sem camisa estavam sentados juntos jogando cartas. Ao lado, em uma cama bagunçada, havia uma mulher deitada, com o corpo cheio de hematomas e marcas de mordidas. Seu olhar estava vazio e entorpecido, ninguém sabia o que ela havia passado. Nesse momento, Biao Ge, que saiu para procurar suprimentos, entrou no quarto nervosamente. Ele olhou para um homem de meia-idade e disse timidamente: desculpe, irmão Will, não consegui encontrar suprimentos hoje. Ao ouvir isso, o ar no quarto parecia ter congelado, ficou em um silêncio absoluto. Aquele homem de meia-idade com o rosto cheio de marcas falou com um tom frio. Se não encontrou, por que você voltou?
Penge apressadamente se defendeu. Eu fui a todos os supermercados e lojas perto do irmão Shi. Todos os suprimentos foram levados, e eu realmente não consegui nada. Eu não perguntei o motivo, perguntei por que você voltou. Nesse momento, os outros rapidamente tentaram amenizar a situação. Realmente não há suprimentos perto do irmão Will, e o velho Wu também não pode fazer nada. Sim, só podemos procurar em lugares distantes, mas lá tem muitos zumbis. Hoje, com certeza, o pessoal do Bial não trouxe o suficiente. Shu Biao rapidamente disse. Não encontramos comida, mas os irmãos mataram muitos zumbis. Trouxeram de volta muitos núcleos de cristal. Hilda pensou um pouco e também percebeu que em outros lugares os zumbis são densos. E não faltam alguns zumbis de alto nível. Mesmo um usuário de habilidade sobrenatural de nível D como ele teria dificuldades. Então pediu para que todos dessem sugestões para ver se havia alguma solução. Por um momento, todos ficaram em silêncio. Justo quando todos estavam sem saber o que fazer. A SF Jian Yuan na cama de repente falou com uma voz rouca. Eu sei onde há suprimentos. Todos olharam para ela. Mas vocês têm que garantir que eu e minha filha teremos nossa parte. Ao ouvir isso, Hilda disse com um sorriso. Claro, fale logo. Jian Yuan, lutando contra a dor, levantou-se lentamente, com um olhar cheio de rancor. Se não fosse pelo dono daquela loja, se ele pudesse nos acolher, como eu poderia ter sido maltratada por alguns goblins? Se eu estou assim, você também não vai se sair bem. Pensando nisso, ela começou a falar lentamente sobre uma loja gerida por um usuário de habilidade sobrenatural. Hilda murmurou, ele realmente não conseguia entender. Com a escassez de suprimentos e a crise à espreita, como ainda há pessoas abrindo lojas neste mundo? Shu Biao rapidamente se ofereceu para se redimir. Irmão Shi, eu vou garantir que trarei todos os suprimentos de volta. Hilda acenou com a cabeça, com um olhar feroz. Lembre-se de trazer mais pessoas, caso ele não saiba o seu lugar. Então, elimine-o e traga o núcleo de cristal de volta. Enquanto isso, CH Alan e os outros ainda estavam discutindo. Apenas a casa de terra e pedra não é suficientemente resistente, certo? Com o tempo, isso também não funcionará. De uma perspectiva de longo prazo, realmente não é suficiente. Os zumbis e bestas sobrenaturais só ficarão mais fortes no futuro. CH Lan sugeriu. A habilidade de Liang SH não é controlar o aço? Que tal fazermos algo em concreto armado? Depois de dizer isso, ele olhou para Liang SH e para o estudante de engenharia chamado do FNG. Do FNG acariciou o queixo e disse que poderia ser uma tentativa. Mas Liang SH balançou a cabeça. Deixando de lado se temos tantos materiais assim. Eu só consigo controlar o aço de forma simples agora. A questão de condensar grandes quantidades de aço ou fazer o aço dobrar e se deformar. Eu ainda não consegui descobrir. Há um mercado de aço nas proximidades, talvez haja materiais prontos lá dentro. Neste momento, Byte raramente se pronunciou. Eu sugiro que Lian Shu compre um livro desse tipo, o ensino nele é bem abrangente. Após dizer isso, ele mostrou o livro que tinha nas mãos para todos. Todos se aproximaram rapidamente. Zhang Yinjin comentou sarcasticamente. Pequeno Tche, eu já te disse isso. Esse tipo de livro é como aqueles manuais de artes marciais que custavam 5 yuan na rua quando éramos crianças. Não serve para nada, é tudo uma grande bobagem. Byte rebateu. Isso realmente é útil, minha habilidade sobrenatural foi desenvolvida a partir deste livro. Lian Shu também estava com uma expressão de dúvida, perguntando, Byte, onde você comprou isso? Comprei na loja do mundo pós-apocalíptico, tem outros livros sobre habilidades sobrenaturais. Ao ouvir isso, todos ficaram sem palavras. Shulan pegou e olhou, o autor era Jin Tian. Isso é de algum livro de sucesso do DS? Mas como é um item da loja? Shulan ainda deu uma olhada geral. Ele percebeu que a linguagem dentro tinha uma sensação de rigor científico. E é extremamente detalhado, até mesmo os métodos de prática das habilidades sobrenaturais estão incluídos. Ela olhou para Bai Che e rapidamente perguntou. Fale sobre sua habilidade sobrenatural de atributo psíquico. Minha habilidade sobrenatural é a confusão psíquica. Na página 15 do livro, pode fazer uma pessoa ficar brevemente atordoada. Vou encontrar um rato de laboratório para testar. Depois de dizer isso, Byte apontou para ZHNGYNGJNG, que estava ao lado, mergulhado em tristeza. No momento em que ZHNGYNGJNG levantou a cabeça, ele ficou repentinamente paralisado. Seu rosto estava vazio e seu olhar, sem vida. Isso durou cerca de 5 segundos, até que ZHNGYNGJNG voltou a si. Liang SH rapidamente perguntou como foi a sensação. ZHNGYNGJNG respondeu com uma expressão confusa. Senti que meu cérebro estava em branco, como se tivesse sido descarregado. Ao ouvir isso, todos ficaram em silêncio, um pouco surpresos. Realmente, a velha senhora nos deu um golpe duplo. Essa habilidade sobrenatural é aterrorizante, só com esses breves segundos de atordoamento.
já é o suficiente para matar uma pessoa. Zhang Enjin, com um rosto pálido, olhou para Bai Che e disse: Xiao Che, ou melhor, Che. Eu admito que falo um pouco alto, não use mais ilusões contra mim. Shulan estava um pouco incrédula. Por que Wang Yu tem esse tipo de livro à venda? Se ele era apenas um estudante comum antes do apocalipse, ela nunca acreditaria. Será que ele veio do futuro ou previu o apocalipse? Esta loja já tem muitos lugares impressionantes. E, pensando bem, é aterrorizante. Ao ver este livro, as pessoas não simples se aproximaram para folheá-lo. Ler um livro do senhor me economiza 10 anos de caminhos tortuosos. Outros lugares também têm esse tipo de livro? Isso é WG, não é? O gerente da loja é uma pessoa extraordinária. Bai Che, seu garoto, por que não disse antes que tinha coisas boas assim na loja? Eu disse que seus olhos não saíram deste livro todos os dias, e na verdade você estava se envolvendo. Lian Shu estava ainda mais animado. Sendo assim, amanhã vamos procurar livros sobre nossas habilidades sobrenaturais. A construção do acampamento não deve ser um problema. Vendo todos com confiança e determinação, CH Lan sorriu. No dia seguinte, abri a loja como de costume. Mas o Izzy não saiu para passear como de costume. Em vez disso, estava deitado no chão, parecendo estar desfrutando. Izzy, nasceu em dificuldades e morrerá em conforto. Quando eu tinha a sua idade, não desfrutei de um único dia bom. Não pense que só porque você chegou ao nível B pode relaxar, sempre há um cachorro maior lá fora. Tianxin revirou os olhos para Izzy e balançou a cabeça do cachorro. Ele estava tão acomodado no chão que não conseguia ser afastado. Fiquei confuso, pois antes Izzy era muito ativo. Será que é porque ele subiu de nível muito rápido? O núcleo de cristal de baixo nível de criaturas comuns não é muito útil para Izzy. Afinal, uma besta de nível B, mesmo no final do mundo, ainda tem a capacidade de dominar uma área, sem mencionar o nono céu atual. Logo, um rugido de carros começou a soar. Eu me virei e vi um caminhão humanoide parado não muito longe. Atrás, algumas zumbis seguiram rapidamente o som. A parte de trás do caminhão se abriu e cerca de 10 homens pularam de dentro. Em um piscar de olhos, eles eliminaram alguns zumbis de nível F. Pensei comigo mesmo que mais um cliente havia chegado, os negócios estavam bem movimentados esses dias. Um jovem magro olhou para a loja com um tom excitado. Ele disse ao homem ao seu lado, que tinha uma barba encaracolada: Irmão Bial, essa loja realmente tem muitos suprimentos. E ainda tem um estilo meio bobo de abrir a loja. Ele não está pensando em fazer negócios conosco, né? Ha. Não será porque aqui tem poucos zumbis e ele ainda vive como se estivesse antes do apocalipse? Shu Biao parece rude, mas é muito detalhista. Ele acariciou a barba e murmurou: Só tenho medo de que haja alguma armadilha ou que ele tenha uma confiança absoluta em suas habilidades. Ele tem uma confiança absoluta. E se houver armadilhas? Temos 16 irmãos conosco. 16 contra 1. Realmente não consigo pensar em uma razão para perder. Shu Biao balançou a cabeça, surpreendentemente cauteloso. Já decepcionamos o irmão e uma vez, ele não permite que imprevistos aconteçam. Caso contrário, minha posição na gangue não estará segura. Então, ele ordenou ao jovem magro: Venzi, vá ver como estão as coisas. Ao ouvir isso, Venzi engoliu em seco, relutante. Ele é apenas um falador. Quando realmente acontece algo, ele sempre está na frente gritando slogans, mas é o último a correr. Mas, pressionado pela sua posição, ele só pode ir em frente com a cara dura. Venzi entrou na loja cautelosamente, imediatamente se sentindo revigorado. O ar-condicionado da loja dissipou o calor intenso. Ao ver alguém entrar, perguntei educadamente se ele precisava de algo. Venzi não respondeu e olhou ao redor por um momento. Além da quantidade impressionante de suprimentos, não havia nada de estranho. Havia apenas uma pessoa e um cachorro. Então, ele gritou animadamente para fora. Irmão Bial conseguiu sozinho com um cachorro. Ao ouvir isso, uma dúzia de homens entrou de uma vez. Olha só, tanta provisão. Irmãos, estamos com sorte. Meu Deus, ainda tem tanto cigarro. E ainda tem eletricidade. Essa maldita ar-condicionado é confortável. Que cheiro bom. De onde vem esse aroma de comida? O tom de alguns não escondia a intenção de roubar, como se tudo isso fosse certo. Ao ver isso, o cachorro se levantou em alerta, com um olhar frio fixo neles. Todos sentiram um frio na barriga, como se estivessem sendo observados por um caçador. Um membro da gangue, Venzi, também se sentiu confiante e apontou para o cachorro, dizendo: Esse cachorrinho, o que você está olhando? Acredita que eu vou te colocar na mesa amanhã? Eu suspirei levemente, parece que o chão vai ficar sujo de novo. O cachorro ficou com os pelos em pé, abaixou-se e emitiu um rosnado baixo. Mas sem a minha ordem, ele não se moveu imprudentemente. Nesse momento, Jian Yuan entrou cambaleando. A cada passo, uma dor intensa irradiava de sua virilha.
Ela olhou para Wang Yu com arrogância e disse: "O chefe ainda se lembra de mim?" Eu olhei para as marcas de mordida e os hematomas na pele de Jian Yuan. Percebendo as doenças no corpo da mulher, não pude deixar de ficar um pouco cético. "Você me reconhece?" Eu me lembro de nunca ter ido a um galinheiro. Ao ouvir isso, o rosto de Jian Yuan ficou pálido e seu ódio por mim aumentou ainda mais. "Antes, eu pedi para você acolher eu e minha filha, mas você nos expulsou. Se não fosse por você, como eu teria me vendido em busca de fama?" Eu só então me lembrei e perguntei calmamente: "Então você voltou para se vingar? Então, você se arrependeu?" O arrependimento não adianta mais. Hoje, você e sua loja miserável vão se dar mal. Agora, você se ajoelha e me implora: "Eu vou te deixar morrer de forma mais rápida, senão eu vou te torturar até a morte." Eu ouvi e perguntei sem mudar a expressão: "É por eu não ter estendido a mão?" Jian Yuan, ao lembrar do que sofreu, soltou um grito histérico. "A culpa é sua por não ter um coração bondoso, só pode culpar a si mesma. De fato, o coração de uma mulher é o mais cruel." "Certo, Jian Yuan, chega de conversa fiada, os irmãos estão famintos." Shu Biao me observava, mas sentia uma inquietação em seu coração ao me ver tão calmo. Então ele pensou por alguns segundos e me disse em voz baixa: "Nós só buscamos dinheiro, não matamos, você pode ir agora. Podemos te dar uma saída." Ao ouvir isso, Jian Yuan imediatamente perdeu a calma. Ela estava prestes a dizer algo, mas foi interrompida bruscamente por Shu Biao, que a repreendeu. "Você realmente acha que tem o direito de falar aqui?" Ele sabia claramente que se essa pessoa não tivesse alguma força, como ousaria abrir uma loja neste apocalipse cheio de perigos? Dizem que não se deve perseguir um inimigo em dificuldades, mas ele não quer me pressionar. E se na hora eu tiver que morder um pedaço de carne dele, o que fazer? Eu balancei a cabeça e disse sem cerimônia: "Você, seu garoto, ainda está se virando contra o céu. Esta é a minha loja, se alguém vai sair, que seja vocês." Ao ouvir isso, as pessoas que já estavam insatisfeitas comigo não conseguiram se conter. Após alguns segundos de confronto, Shu Biao ativou sua habilidade sobrenatural de forma brusca. De repente, seu braço se transformou em uma lâmina afiada prestes a desferir um golpe em mim. No entanto, eu não tinha intenção de me esquivar. Até mesmo um leve sorriso frio estava presente em meu lábio. Justo quando Shu Biao achou que tinha sucesso, eu disse calmamente: "Mate todos." O cachorro, que estava pronto para agir, se lançou como um raio e derrubou Shu Biao. Quando as pessoas finalmente conseguiram acompanhar seu movimento, havia apenas uma sombra no lugar e a expressão morta de Shu Biao. Em seguida, tudo ficou escuro para todos e perderam a consciência. Ao abrir os olhos novamente, só vi a bisavó sorrindo alegremente. Em poucos segundos, todos já estavam separados. Após alguns segundos de choque, Jian Yuan voltou a si. Nesse momento, uma cabeça humana rolou até seus pés. Eis e olhou para mim como se perguntasse o que fazer com essa mulher. Jian Yuan se ajoelhou diretamente, arrastando-se até meus pés. Segurando a barra da minha calça, ela implorou desesperadamente: eu errei, por favor, me perdoe. Eu não fiz nada, eles me forçaram. Eu tenho uma filha para cuidar, por favor, não me mate." Ela havia perdido completamente a atitude arrogante que tinha antes. Eu sorri e acenei com a cabeça: "Tudo bem, eu poupo sua vida." "Sério?" A mulher me olhou aturdida, e um sentimento de gratidão surgiu em seu coração. Mais verdadeiro que pérolas. Assim que as palavras saíram, uma faca de fruta já havia penetrado silenciosamente na cabeça da mulher. "Primeiro, viva esta vida, se encontrar comigo na próxima, eu pouparei sua vida." Eu me inclinei e puxei uma faca de frutas. Limpei a faca algumas vezes na roupa de Jian Yuan para tirar o sangue. Murmurei que essa faca ainda poderia ser vendida. Depois de dizer isso, me virei para colocá-la de volta na prateleira. Mas ao me virar, vi Chulan e seu grupo na porta. Eles estavam com uma expressão de espanto. Por um momento, o ar ficou em silêncio. Eu limpei a garganta timidamente e disse: "Haha, eu estava brincando. Como uma faca suja de sangue de frango poderia ser vendida?" Eu estava prestes a jogá-la fora. No entanto, a atenção de todos não estava aqui, mas sim no fluxo de sangue vermelho que escorria lentamente pelo chão. Os corpos espalhados pelo chão, cada um com expressões rígidas em seus rostos. Expressões de terror absoluto. O cheiro de sangue pairava no ar, entrando nas narinas. Todos de repente sentiram o estômago revirar. E correram para o canteiro de flores para vomitar. Em seguida, pedi ao robô aspirador para limpar um pouco. Mas o robô não seguiu o caminho usual. Ele simplesmente pegou o Easy todo sujo e correu para o banheiro. CH Lam me observava com um olhar estranho. Eu mantive uma expressão normal, com um olhar profundo. Com uma maturidade e estabilidade diferentes das pessoas da mesma idade. E quando se tratava de matar, não havia hesitação. Mas pela aparência horrível do corpo. Foi aquela poderosa besta sobrenatural que fez isso, e foi um golpe fatal.
CH Lan reconheceu Shubiu e murmurou. Este é Shubiu, da gangue Serpente Negra. Eu olhei para CH Lan e perguntei se ela o conhecia. Ele também é da comunidade Fulu, que é a força mais poderosa do nosso bairro. Então você deve me agradecer por ajudar a reduzir o poder deles. CH Lan balançou a cabeça. Isso não é importante, nossa equipe logo vai se mudar do bairro. Você matou as pessoas deles, eles certamente não vão deixar isso barato. Ao ouvir isso, eu me deitei na cadeira e disse despretensiosamente: deixe-os vir. Chulan levantou ligeiramente as sobrancelhas e me alertou gentilmente. Aqueles do grupo da Cobra Negra adoram fazer coisas totalmente desumanas. É melhor você ter cuidado para não deixar sua besta sobrenatural se afastar. Ela costumava ser a que mandava. Se não fosse porque os prédios de ambos estão longe um do outro. Dentro do condomínio, há milhares de zumbis. A Cobra Negra já estava de olho nele há muito tempo. Eu estava com preguiça de explicar muito, então sorri e acenei com a cabeça. Depois de um tempo, o robô aspirador também limpou o sangue do chão. Chulan e seu grupo não hesitaram em gastar muito dinheiro para comprar mais de 10 livros. Ao pagar, Lin olhou para os livros em suas mãos com dor e perguntou cautelosamente: treinar de acordo com este livro não deve levar à obsessão, certo? Eu, que ganhei muito dinheiro, também sorri amplamente e bati no peito ao responder: absolutamente não haverá mais este manual. Equivale a ter um mentor, o velho Yao. Garante que seu nível futuro será elevado sem dificuldades. Pelo menos um usuário de habilidade B não será um problema, a vida está no auge. Todos ficaram em silêncio. Quem faz esse tipo de promessa geralmente é um charlatão. E se eu não conseguir subir para o nível B depois, posso te procurar para compensar? Eu te dou um ovo. Este livro te custa 60 moedas de cristal, não 6.000. Você realmente quer que tudo esteja perfeito. Quando todos saíram, eu verifiquei meu saldo de moedas de cristal e já tinha 2.980. Parece que é hora de fazer um upgrade. Me traga as barras de ouro, eu quero atualizar a loja. As barras de ouro responderam. Esta atualização expandirá a área da loja, por favor, confirme se deseja atualizar. Assim que cliquei em confirmar, as paredes da loja se expandiram visivelmente para fora. O ambiente da loja também ficou um pouco mais amplo, mas o estilo geral não mudou. A loja foi atualizada com sucesso para o nível E, e 1.000 moedas de cristal foram descontadas. Desbloquear roupas e abrir uma seção de vestuário. A voz suave e fofa da barra de ouro chegou. O hóspede não vai primeiro verificar os detalhes do produto? Após dizer isso, um painel virtual se abriu à sua frente. Eu realmente queria dizer o que há de tão bonito em uma roupa. Mas quando consegui ver a descrição do produto, não pude deixar de exclamá-lo.